Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 41. Soldados infectados. Neste momento todos olharam para o homem. Shus caminhou para o lado dele, então puxou a calça diretamente para cima, apenas para descobrir que havia uma marca de mordida profunda em sua perna. Não havia dúvida de que ele deve ter sido mordido por um zumbi agora. O que nós vamos fazer? Lee entrou em pânico ao ver isso. Se ele fosse mordido por um zumbi, o sangue em sua boca ou vírus em sua saliva entrariam em sua ferida neste momento. Isso causaria infecção. O resto dos soldados ficaram atordoados quando viram isso e ficaram completamente perdidos quando olharam para o ferimento. Não há cura quando você é infectado diretamente. Lin Xiu se aproximou neste momento e disse. Essa também era uma das razões pelas quais lidar com zumbis era extremamente perigoso. Bestas evoluídas ainda estavam bem, os vírus sofrem mutações no corpo e mesmo se atacados por uma besta evoluída, não havia risco de infecção. Não, deve haver uma maneira. Um soldado gritou. Seus olhos também estavam vermelhos. Quem teria pensado que um companheiro com quem ele estava rindo e conversando ficaria assim em um curto espaço de tempo? Foi difícil para eles aceitar isso. Na verdade, há uma maneira. A fonte de força de um guerreiro de nível 6 ou superior pode eliminar o vírus do corpo, mas Lin Xiu parou por um momento. Mas você não seria capaz de encontrar um guerreiro de nível 6 ou superior aqui. Não apenas neste lugar. Mesmo na cidade de Xingyao, guerreiros de nível 6 eram raros. E o vírus se desenvolveu muito rapidamente. O vírus basicamente entraria no cérebro de um guerreiro de nível 1 em apenas 10 minutos, e a essa altura, o guerreiro se tornaria um zumbi. Rápido, mate-me. Daju cerrou os dentes neste ponto e então rugiu para a multidão. Eu não quero me ver virar um monstro. Xu Wen e os outros olharam para ele imóveis. O humor da multidão tornou-se opressivo neste momento. O rosto de Daju se contorceu neste momento, e suas veias estavam saindo de sua cabeça. Seus olhos também estavam gradualmente ficando vermelhos. Ficou claro que ele estava se tornando um zumbi. Apresse-se, mate-me. Daju parecia estar com muita dor neste momento, e sua saliva continuava saindo de sua boca. Seus dentes estavam ficando afiados também. Rugido. No segundo seguinte, ele se libertou e estava prestes a morder o soldado mais próximo. As pupilas daquele soldado se contraíram. Ele não conseguiu reagir rápido o suficiente e estava prestes a ser mordido por aquele soldado infectado. Apresse-se. Mas no momento crucial, Daju pareceu recuperar um pouco de sanidade e cerrou os dentes enquanto falava. Bang! Uma lança de prata perfurou sua cabeça. Ele está completamente infectado e usou o que restava de sua força para impedir-se de morder você. O humor de Lin Xiu neste momento também estava um pouco complicado. A força de vontade deste soldado era tão forte. Se ele não se controlasse agora, aquele soldado teria sido mordido. A natureza humana tem escuridão e brilho. Daju, tendo escapado da morte por acaso, o soldado ficou atordoado e seus olhos se encheram de lágrimas. Bang, bang, bang. Só então, a porta do obturador ali parecia ter algo batendo contra ela. O som era tão urgente como se algo estivesse prestes a entrar. O que está acontecendo? Xu franziu a testa e se levantou, depois foi direto para lá. Pela janela de vidro escuro, ele podia ver claramente que havia mais de uma dúzia de zumbis reunidos do lado de fora. Eles pareciam sinistros e uivavam sem parar. Então a porta do obturador foi cortada diretamente por uma garra afiada. Aquela porta ia quebrar logo, e os zumbis estavam entrando. Rugido. Parecia que um zumbi havia notado a sombra de Xu Wen e estava bem na frente daquela janela de vidro escuro neste momento, batendo constantemente contra ela. Logo, a janela de vidro escuro começou a rachar. Os zumbis estão chegando. O que? Os soldados estavam sentados no chão, descansando apenas um pouco quando ouviram as palavras de Xu Wen. Eles não puderam deixar de se levantar imediatamente. Eles olharam para a janela de vidro escuro e viram mais e mais zumbis vindo pela janela. Vamos. Lin Xiu franziu a testa quando viu a cena. Zumbis de nível 2 tinham uma característica especial de se moverem juntos. Pode haver apenas uma dúzia de zumbis agora, mas quando a luta começar, haverá mais e mais zumbis ao redor, como o que eles acabaram de encontrar. Quando os outros ouviram as palavras de Lin Xiu, eles rapidamente subiram as escadas. No segundo andar, havia também uma grossa porta de ferro. No segundo em que todos se levantaram, Lin Xiu imediatamente desligou. Portanto, mesmo que esses zumbis os alcançassem, a porta não poderia ser quebrada facilmente. Quando aqueles zumbis não vissem mais suas sombras, eles lentamente se dispersariam. Este prédio era muito alto e bastante antigo, juntamente com os cadáveres no andar de cima e as manchas de sangue que secaram e grudaram no chão. Todo o lugar parecia um pouco com uma cena de filme de terror. Quanto mais alto subiam, mais teias de aranha apareciam. Guincho, guincho. Que barulho é esse? Ao ouvir esse som, um soldado não pôde deixar de engolir a saliva e perguntou. Lin Xiu também teve arrepios neste momento. Havia muitas teias de aranha e sons estranhos como se houvesse algo estranho acima. Não podem ser aranhas mutantes nem nada, certo? Li sorriu e disse em voz alta. No momento em que ele disse isso, uma sombra escura saltou do teto. De repente, ele atacou as costas de Li Yi.
Ah, o que é isso? O que é isso? Li Yi sentiu algo atrás dele e começou a entrar em pânico. Suas mãos se esticaram para as costas, então ele percebeu que pegou algo peludo e até tinha algumas pernas compridas. Lin Xiu, que estava atrás dele, também se assustou. Ele realmente não viu essa coisa agora. O Analytic Eye foi ativado automaticamente. Recursos do Aranha Negra de nível 1. Aranhas que sofrem mutações devido à contaminação nuclear, características enormes e levemente tóxicas. Apenas uma fera evoluída de nível 1. Lin Xiu soltou um suspiro de alívio e sacou sua longa lança. Ele perfurou a cabeça da aranha e jogou seu corpo no chão. Obrigado. Li se virou e ficou aliviado ao ver essa cena. Isso realmente o assustou agora. SHHH. Lin Xiu fez um gesto de silêncio neste momento porque descobriu que havia mais e mais ruídos estranhos, e os ruídos estavam ficando cada vez mais altos, como se essas coisas estivessem se aproximando cada vez mais. Capítulo 42. Zumbi evoluído. Não haverá outra aranha, haverá? Li olhou para aquela enorme carcaça de aranha que havia caído no chão. Feche sua boca grande. Lin Xiu olhou para ele e disse. Ele pegou a carcaça daquela aranha negra, mas percebeu que não havia nenhum cristal odd. Poderia ser porque essas coisas eram produto de contaminação nuclear, então elas eram diferentes das bestas evoluídas e não tinham nenhum cristal odd? Foi um pouco decepcionante para Lin Xiu. As escadas não eram largas e só cabiam 3 pessoas lado a lado, realmente parecia um pouco lotado. E era muito difícil para Lin Xiu balançar sua longa lança em um lugar como este. Aranhas! Aranhas! Quando estavam prestes a subir para o 3º andar, um soldado pareceu ver algo e levou um susto. Até sua voz tremia. Aranha? Lin Xiu caminhou até a frente e viu um grande número de aranhas rastejando na parede. Elas estavam rastejando em direção a elas. Por que existem tantos deles? As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu essa cena. E Li cobriu a boca, pensando que ele realmente azarou. Tudo o que ele disse realmente se tornou realidade. O tamanho dessas aranhas não era diferente do que eles viram agora, e elas pareciam assustadoras. Atire rapidamente. A expressão de Shue mudou quando ele viu isso e reagiu rapidamente. Nesse momento, todos sacaram rapidamente suas armas laser ao ouvi-lo. Se eles entrassem em combate corpo a corpo com esse tipo de besta evoluída em grande escala, eles poderiam se enredar em seus corpos facilmente e isso seria muito problemático. Aqui você vai. Shue olhou para Lin Xiu e viu que ele não carregava uma arma laser, então jogou a pistola laser que o soldado morto carregava para Lin Xiu. Lin Xiu não fez cerimônia e simplesmente aceitou. Ele carregava a lança Silver Imortal Soul na mão esquerda e segurava a pistola laser na direita enquanto atirava nas aranhas. Uma série de raios laser continuou disparando e um grande número de aranhas negras gigantes foram mortas. As 8 pessoas continuaram atirando, e mais da metade das aranhas que vinham daquele corredor estavam mortas. Depois de puxar o gatilho loucamente por algum tempo, aquelas aranhas ao longo do corredor finalmente estavam todas mortas. Havia carcaças de aranhas negras por todo o chão e olhar para elas dava arrepios. Shue, temos que continuar subindo lá? Não foi fácil livrar-me de todas aquelas aranhas e todos estavam um pouco cansados. Nesse momento, um soldado perguntou a Shue. Shue ficou em silêncio. Se continuassem a subir e encontrassem criaturas estranhas, estariam em apuros. No momento, ninguém estava em ótimas condições e eles devem descansar rapidamente. Mas obviamente não era um bom lugar para descansar, e eles não tinham certeza se aqueles zumbis iriam alcançá-los. Continue. Lin Xiu colocou a arma laser no bolso atrás da calça e disse enquanto subia as escadas. Mas lá em cima, o soldado franziu a testa e estava prestes a dizer algo quando ouviu uma batida na porta de ferro abaixo. Deve ser porque aqueles zumbis os alcançaram e estavam constantemente batendo na porta de ferro abaixo. Vamos! Neste momento, ninguém se opôs e seguiu diretamente Lin Xiu escada acima. Havia muitas teias de aranha em todo o prédio e deveriam ser feitas por aquelas aranhas negras. Lin Xiu fez um corte para cima com sua longa lança e com um leve uso de habilidade. Uma chama foi lançada em um instante. Aquelas teias de aranha pegaram fogo e logo todas as teias de aranha do corredor começaram a desaparecer lentamente com o fogo queimando. Essas pequenas aranhas e ovos de aranha nas teias foram todos queimados pelo fogo. Finalmente não há aranhas. Li Yi deu um tapinha no peito e disse. Embora essas aranhas não fossem muito difíceis de lidar, havia muitas delas e só de olhar para elas era nojento. Eles continuaram subindo e não encontraram nada de estranho, o que permitiu que todos suspirassem de alívio. Bang! Lin Xiu chutou a porta de ferro trancada que levava ao telhado. Em um instante, a luz do sol brilhou nos corpos de todos. Eu estou tão cansado. Suas emoções tensas poderiam finalmente ficar à vontade, e aqueles soldados não podiam deixar de deitar no chão e descansar confortavelmente. Vamos restaurar um pouco de energia aqui primeiro. Shuen também se sentou no chão e tirou do bolso um pacote de biscoitos compactados especiais para comer. Antes de partir, todos levaram muita ração de ferro, que fornecia muita energia e era bem pequena e fácil de carregar. As chamadas rações de ferro do mundo anterior simplesmente não podiam ser comparadas com as do mundo futuro. Lin Xiu também tirou algumas rações de ferro do bolso para reabastecer alguma força física. Então, ele ficou na beira do telhado para olhar para baixo e descobriu que na área abaixo ainda havia um grande número de zumbis. E neste momento, havia uma besta gigante evoluída no meio, e estava mordendo os
os zumbis e os despedaçando. Assim que o olho analítico foi ativado, Lin Xiu descobriu que a besta abaixo era apenas um cão sabertoote de nível 2. Era muito grande em tamanho e seu corpo também era muito flexível. Enquanto suas garras balançavam, vários zumbis foram mortos em um instante. Mas havia tantos zumbis que o sabertootion logo foi cercado por zumbis. Como diz o ditado, não importa o tamanho dos elefantes, eles ainda têm medo de formigas. Isso porque quando o número de formigas atingisse um certo ponto, elas seriam capazes de despedaçar todo o elefante. E agora o mesmo era verdade. Aquele feroz sabertootion rapidamente destruiu os zumbis. Em poucos minutos, um enorme esqueleto apareceu. Lin Xiu não pôde deixar de ofegar quando viu isso. Se eles continuassem a lutar agora, esse poderia ser o resultado. Só agora ele entendeu os perigos dessa tarefa. Ele continuou procurando e descobriu que o Odd Crystal parecia ter sido engolido por um zumbi. Zumbis também devoram cristais Odd. Vendo esta cena, as pupilas de Lin Xiu se contraíram enquanto ele olhava para o zumbi que devorava o Odd Crystal. O corpo do zumbi, que originalmente era um pouco magro e frágil, pareceu mudar depois de devorar o Odd Crystal. Tornou-se mais alto e mais forte. O olho analítico foi ativado. Este era originalmente um zumbi de nível 2, mas agora, na verdade, se transformou em nível 3 de acordo com a análise do Analytic Eye. Eu vejo, esses zumbis dependem de devorar os Odd Crystals para evoluir. Capítulo 43. Aprendendo a habilidade de prata. Lin Xiu, o que você está olhando? Li olhou para Lin Xiu, que estava parado na beirada e olhando para a situação. Ele ficou curioso e veio dar uma olhada no que Lin Xiu estava olhando. Quando ele viu a densa confusão de figuras de zumbis abaixo, ele não pôde deixar de engolir um bocado de saliva e sentiu o suor frio escorrer por sua espinha. Foi realmente muito horrível. A equipe deles deveria matar todos esses monstros? Vamos descansar primeiro. Lin Xiu deu um tapinha no ombro dele, em seguida, sentou-se ao lado e tirou o cartão de habilidade prateado Tempestade Torrencial de Flores Rosas. Eu sou um guerreiro de nível 1 agora. Devo ser capaz de aprender essa habilidade de prata, certo? Você vai aprender uma habilidade de prata aqui e agora? Shuei viu a ação de Lin Xiu e perguntou em estado de choque. Era extremamente difícil, mesmo para um guerreiro como ele, de nível 2, aprender uma habilidade de prata. E aos olhos de Shu Wen, Lin Xiu era no máximo um quase guerreiro. Sim, Lin Xiu, acho que você deveria esperar um pouco antes de aprender, Li falou. A razão por trás de seu conselho era que todos os padrões de gravação e treinamento dentro do cartão de habilidade fluiriam para a cabeça do usuário depois de usados. Mas mesmo com todas as informações, ainda era necessário treinamento e prática sem fim para liberar o poder da habilidade. Era como despejar toda a memória e habilidades de um especialista na mente de uma pessoa comum. Mesmo que ele soubesse como utilizar as técnicas, elas ainda seriam inúteis se o físico e os músculos não fossem treinados o suficiente. As informações de um cartão de habilidade de bronze podem ser retidas por cerca de uma semana, enquanto um cartão de habilidade de prata pode ser retido por 3 semanas. Eu tenho que aprender Tempestade Torrencial de Rosas completamente dentro de 3 semanas. Ele colocou o cartão prateado em sua testa quando uma sensação fria de metal se infiltrou. O cartão de habilidade prateado lançou uma luz brilhante e Lin Xiu imediatamente sentiu novas informações aparecerem em sua mente. Era como se ele tivesse treinado na habilidade por muito tempo e pudesse liberá-los a qualquer momento. Os olhos de Lin Xiu brilharam ao sentir a maravilha da habilidade. Ele agarrou Silver Immortal Soul e começou a praticá-lo. Como diz o ditado, nas artes marciais, a velocidade em seu extremo não pode ser derrotada. E o principal aspecto da Tempestade Torrencial de Rosas foi a velocidade. Para desencadear centenas de ataques aos inimigos ao redor em um curto espaço de tempo e impedi-los de qualquer oportunidade de defesa. Mesmo que o inimigo resistisse a 1 ou 2 ataques, ele seria capaz de resistir a 100 ataques explosivos em um segundo. Embora a habilidade fosse extremamente poderosa, ela exigia muito do usuário também. O usuário não só deve ter força explosiva, mas também precisa harmonizar o poder. Lin Xiu segurou Silver Immortal Soul e encarou a parede perto das portas de aço e respirou fundo. Seu olhar ficou frio quando ele gritou em voz alta: Tempestade Torrencial de Rosas. Sou. Parecia que pequenas manchas de aura fria haviam aparecido para cada lança que ele brandia. Alguns buracos apareceram na parede diante dele. Não, é lento, muito lento. Esse cara, Shuei olhou e viu a lança lançada por Lin Xiu quando o choque apareceu em seu rosto. Mesmo ele pode não ser capaz de se defender contra essa velocidade. Ele tinha acabado de aprender a habilidade da prata e a usou pela primeira vez, mas foi capaz de atingir tal grau de sutileza? Era preciso saber que a exaustão de uma habilidade de prata no corpo não era algo com que uma habilidade de bronze pudesse se comparar. Li não pôde deixar de olhar para Lin Xiu seriamente. No começo, ele só tinha um bom pressentimento em relação a Lin Xiu, pois ele havia se formado na escola em que Lin Xiu estava. Mas ele sempre sentiu que Lin Xiu era apenas um iniciante comum ou quase guerreiro. Ele não podia se comparar a um guerreiro oficial. Mas depois de interagir, ele percebeu que Lin Xiu não era apenas calmo e controlado nas batalhas, sua força não era inferior à dele. Não, Lin Xiu pode até ser mais forte que ele. Ele olhou para a lança de Lin Xiu. Essa é uma arma tão pesada. Como ele consegue manejá-la tão livremente? Caramba! Enquanto olhava para Lin Xiu, Li Yi de repente percebeu que Lin Xiu havia aberto 5 buracos em um segundo. Foram 5 golpes em um segundo. Essa melhora não foi rápida demais? Embora tenha sido apenas um único golpe de lança no segundo, já era extremamente aterrorizante.
Droga, eu só posso esfaquear 5 vezes, Lin Xiu murmurou para si mesmo, consternado. A figura em sua mente foi capaz de lançar 100 golpes de lança em um segundo. Esse foi o verdadeiro poder da tempestade torrencial de flores rosas. Parece que preciso praticar mais. Mas assim que Lin Xiu estava prestes a dançar com sua lança e utilizar a tempestade torrencial de rosas novamente, ele sentiu as correntes de ar ao seu redor. Naquele instante, as correntes de ar colidiram e formaram um feixe de luz. Ele instintivamente enfiou a lança naquele local. Um estrondo alto soou quando ele esfaqueou, e a parede imediatamente explodiu. O que está acontecendo? O que é esse sentimento ao usar a habilidade? Era como ser um com a lança. Como você acabou de fazer isso? As pupilas de Shu Wen se contraíram quando ele viu isso. Ele só tinha visto tal movimento ocorrer do guerreiro mais forte de sua família. Embora tivessem passado muitos anos, ele nunca esqueceria aquela cena. Não sei. Lin Xiu se recompôs quando ouviu Shu Wen e balançou a cabeça. O que é que foi isso? Porque parecia que seu poder era várias vezes mais forte. Li Yi questionou. Foi muito exagerado, a parede realmente explodiu no instante em que ele empurrou para fora. Intenção profunda. Essa foi uma intenção profunda. Shu Wen berrou. Você está dizendo que isso é, as pupilas de Lin Xiu se contraíram. Ele de repente lembrou o conhecimento em sua memória da leitura de livros. Embora houvesse uma classificação de habilidades de bronze a diamante, mesmo a habilidade de bronze mais baixa poderia liberar poder extremo quando treinada e iluminada até certo ponto. Com o punho rupturado de Lin Xiu como exemplo, havia um limite para o quanto ele poderia treinar. Era impossível ser comparável a uma habilidade de ouro em seus estágios posteriores, mas se ele pudesse compreender a profunda intenção do punho de ruptura, o poder que poderia liberar definitivamente corresponderia a uma habilidade de ouro. Mas era extremamente difícil obter esclarecimento sobre a profunda intenção de uma habilidade. Não só exigia uma compreensão profunda da habilidade, mas também exigia sorte. Isso mesmo, sorte. Foi dito que de 1000 pessoas que treinaram a mesma habilidade com grande sucesso, apenas um punhado poderia ter sucesso em obter a profunda intenção da habilidade. Ao pensar nisso, Lin Xiu ficou animado. Se ele pudesse obter a profunda intenção da tempestade torrencial de flores rosas, sua tempestade torrencial de flores rosas seria muito mais poderosa do que a tempestade torrencial comum de flores rosas. Capítulo 44. Cão-dente de sabre rank 3. Excelente mais uma vez. Tempestade torrencial de rosas. Lin Xiu berrou enquanto avançava com a Silver Immortal Spear. Seguindo raios frios de luz, 4 buracos apareceram em outra parede. A técnica aterrorizante com o poderoso poder que ele havia desencadeado anteriormente que destruiu a parede não apareceu. Ganhar iluminação sobre a intenção profunda não é tão fácil. Você teve sorte, então fique feliz com isso. Shu Wei aconselhou com inveja. A pessoa tinha que confiar em seu sentimento para ter sucesso em obter iluminação sobre a intenção profunda. E Lin Xiu pode ser considerado como tendo extrema sorte por acidentalmente obter uma leve iluminação ao usar o cartão prateado. Se ele já havia obtido um pouco de iluminação, por que deveria ter medo de não ganhá-la novamente? Estou com tanto ciúme. Li Yi suspirou. Foi extremamente irritante testemunhar tal coisa. Era como caçar um conjunto de equipamentos em um jogo e não conseguir obtê-lo depois de matar o mesmo monstro dezenas de milhares de vezes. Mas alguém o obteve imediatamente depois de um curto período de tempo. Como alguém poderia não sentir ciúme e ódio? Lin Xiu riu e cerrou o punho. Foi uma felicidade verdadeiramente inesperada. Enquanto ele continuasse a treinar, ele acreditava que ganharia a oportunidade de ser iluminado em profunda intenção novamente. Tudo bem, é sobre descansar o suficiente, vamos continuar a descer. Nesse momento, Shu Wei olhou para os outros soldados sentados e anunciou. Sim, eles desceram as escadas e ouviram barulhos. Alguns dos zumbis de antes estavam realmente subindo e até derrubaram as portas de aço e subiram. Lin Xiu franziu a testa e golpeou para frente com sua lança. A cabeça de um zumbi explodiu com seu objetivo preciso. Os soldados só reagiram após a matança e começaram a usar suas armas para abrir fogo. Sou. Sons de armas de laser saíram sem parar e perfuraram os zumbis. Um grande número de cadáveres de zumbis jazia no chão. Em um curto espaço de tempo, os zumbis que bloqueavam o caminho foram dizimados. Devemos poder descansar agora. Começaremos a nos preparar para a operação limpeza. Preste atenção e não seja mordido. Shu caminhou até a frente e disse. Todos os soldados estavam um pouco entorpecidos por estarem cercados pelos zumbis antes, mas não tinham outra escolha, pois era a missão deles. Se eles não obedecessem e se tornassem desertores do exército, eles implicariam suas próprias famílias e todos seriam listados como criminosos procurados. Eles não podiam sair e apenas lutar com suas vidas em risco. Por que você parece animado? Li Yi estava originalmente com medo, mas viu Lin Xiu já segurando a lança imortal de prata com força. Lin Xiu caminhou para a frente e parecia extremamente pronto para atacar, então Li Yi não pôde deixar de perguntar. Para experiência. Experiência? Tosse, experiência em matar zumbis. Lin Xiu riu e respondeu. Ele obteve muita experiência matando todos os zumbis anteriormente. Ele provou a doçura das notificações de experiência. Para os outros, pode ser um inferno. Mas para Lin Xiu,
Era simplesmente o paraíso. Céu de primeira classe. Um soldado caminhou em direção a uma porta veneziana e estendeu a mão para puxá-la quando um zumbi rápido de repente se lançou sobre ele. Ele foi pego de surpresa. Ele não viu nenhuma sombra ou zumbi quando olhou para dentro da janela. Como o zumbi apareceu de repente, ele não teve tempo de reagir devido ao choque. Mas no momento do perigo, um brilho de luz cintilou e um buraco apareceu na cabeça do zumbi. Tome cuidado. Lin Xiu puxou sua lança da cabeça do zumbi e disse com indiferença. Ele se recuperou quando ouviu a voz de Lin Xiu e lentamente cambaleou para empurrar o cadáver para longe. Obrigado, obrigado. O soldado engasgou e olhou para Lin Xiu com gratidão. Este foi apenas um breve interlúdio. Ao sair, rugidos podiam ser ouvidos. O que é isso? Xuen saiu e lançou seu olhar. Suas pupilas imediatamente se contraíram. Sabertooth On, batidas evoluídas de nível 2. Lin Xiu respondeu. Era exatamente como o que eles viram antes, mas era maior em tamanho. E eles estavam lutando contra um grupo de zumbis. Não, deveria ser uma fera evoluída de nível 3. O que? Todos exclamaram quando ouviram as palavras de Lin Xiu. Ele usou o olho analítico e o identificou como um líder de nível 3, cão dente de sabre. Suas características eram velocidade extrema e garras e presas afiadas. Um guerreiro de nível 1 pode ser instantaneamente dilacerado se for pego. Acho que é apenas um rank 2, não precisamos ter medo. Um soldado segurou sua lâmina e zombou. Ele havia matado Sabertooth Ondes antes, que eram tão fortes quanto guerreiros comuns de nível 1. Desde que fossem cuidadosos, era extremamente seguro. O grande Sabertooth On uivou e as cabeças dos zumbis ao redor explodiram instantaneamente. Depois de lidar com os zumbis, ele se virou e olhou para os humanos. Seus olhos eram vermelhos como sangue e cheios de intenções assassinas. Ele dobrou seus membros e empurrou para frente. A velocidade de lançamento foi tão rápida que parecia ter se teletransportado. Procurando a morte, o soldado imediatamente avançou com a lâmina na mão, pois pretendia cortar o Sabertooth On em dois. Eles haviam concordado anteriormente que os estranhos cristais pertenciam a quem matou as bestas evoluídas. Um cristal ímpar de nível 2 valia muito dinheiro. Não. Xue não acreditou nas palavras de Lin Xiu e pensou que este também era um cão dente de sabre de nível 2. Mas quando ele viu a velocidade com que o cão dente de sabre havia sobrevoado, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Não era apenas enorme, mas extremamente poderoso. O chão começou a tremer enquanto ele corria. Vai e morra. O homem avançou na frente do cão dente de sabre e saltou para cima enquanto cortava com a lâmina. Mas assim que a lâmina cortou, o cão dente de sabre aumentou sua velocidade e se chocou contra seu peito. O que? O ataque instantâneo foi muito rápido e excedeu seus cálculos. Ele caiu direto no chão. Mas o soldado era experiente. Embora tenha sido jogado no chão, ele reagiu rápido o suficiente para usar a lâmina e cortou o pescoço do Sabertooth On. Bang! Capítulo 45. Sitiado. A lâmina arrancou um pouco de sangue que respingou em seu rosto. Mas o fato chocante foi que a lâmina estava presa no pescoço do cão dente de sabre e não cortou de forma limpa. Como isso foi possível? Em sua descrença, o Sabertooth On aproveitou a oportunidade e abriu suas mandíbulas para morder. Tome cuidado. Xuen correu para frente, mas o cão dente de sabre foi mais rápido do que ele. A mordida atravessou o pescoço do homem e rompeu uma artéria. Isso causou uma enorme quantidade de perda de sangue. O homem lutou um pouco antes de perder seu último suspiro. Um guerreiro tinha acabado de morrer assim. As pupilas de Xuen se contraíram quando ele testemunhou a cena antes de usar a lâmina em sua mão direita para cortar o corpo do Sabertooth On. Droga! Naquele instante, as garras direitas do Sabertooth On bloquearam e colidiram com sua lâmina e desencadearam um som agudo de colisão de metal. Quão afiado! Rugido! O Sabertooth On rugiu e fez suas mentes tremerem. Ao mesmo tempo, a lâmina que estava presa em seu pescoço foi lançada. A ferida parou de sangrar rapidamente. Com o estrondo, a cabeça do guerreiro sob suas pernas foi esmagada em polpa de carne. Ele não parou e atacou Xuen. Lin Xiu avançou e empurrou sua lança. A lança foi tão rápida e instantaneamente o atingiu. Mas de repente desviou seu corpo e desviou de sua lança. O que? Como pode ser tão rápido? Enquanto estava em estado de choque, Lin Xiu reagiu a tempo e recuou. Os soldados atrás correram e lançaram uma barragem de raios laser no corpo do Sabertooth On. É inútil. Xu viu suas ações e gritou para eles enquanto desviava do ataque do Sabertooth On. Sou. O som dos feixes de laser ressoou e atingiu o Sabertooth On. Mas a destruição esperada de seu corpo, como os lasers foram eficazes nos zumbis, não ocorreu. Em vez disso, eles apenas deixaram arranhões em seu corpo. É realmente uma fera evoluída de nível 3. Alguns soldados cerraram o maxilar ao testemunhar a ineficácia de suas armas e as guardaram nas sacolas. Bestas evoluídas acima do nível 3 tinham pele endurecida que era impermeável a raios laser. Sem escolha, eles pegaram suas armas de metal únicas e atacaram o Sabertooth On. Render Slash. Xu berrou e usou as duas mãos para executar um golpe no ar. A barra desencadeou uma lâmina de ar que deixou uma ferida extremamente profunda ao atingir a pata dianteira do Sabertooth On, que revelou seu osso. Lin Xiu bufou e soltou a técnica que acabará de aprender, Tempestade Torrencial de Flores Rosas. Embora estivesse longe da verdadeira Tempestade Torrencial de Flores Rosas, ele foi capaz de desferir 3 punhaladas em um segundo. Ao contrário do temor da Fênix, a Tempestade Torrencial de Flores Rosas foi baseada em seu físico e na rápida sucessão de punhaladas.
Ele utilizava menos força da fonte e era menos um fardo para seu corpo. O temor da Fênix não seria poderoso sem imbuir a força da fonte e exigiria mais esforço. Bang, bang, bang. Auras frias brilharam quando as 3 facadas de Lin Xiu surgiram. Além de um que errou, os outros 2 esfaquearam o olho e a orelha do Sabertooth-on. O olho explodiu e a orelha foi imediatamente perfurada. Como se tivesse sentido uma dor imensa, de repente ficou ainda mais furioso. Ele abriu sua boca grande e revelou 2 presas de marfim extremamente longas e afiadas. Ele queria atacar Lin Xiu, mas Xu Wen o provocou do outro lado. Quando queria atacar Xu Wen, Lin Xiu lançaria outro ataque contra ele. Enquanto isso, os outros soldados avançaram. Embora fosse uma besta evoluída de nível 3, foi sitiada por muitos guerreiros. Rugido. Mais feridas apareceram rapidamente em seu corpo enquanto os guerreiros continuavam sua barragem de ataques. Neste momento, de repente rugiu e levantou a parte superior do corpo e ficou em pé sobre 2 pernas. Merda, ele vai usar sua habilidade. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu. Bestas evoluídas acima do nível 3 podem usar habilidades especiais. Quem teria pensado que o Sabertooth-on teria um próprio? Embora eles não soubessem que habilidade era, sua decisão de utilizá-la nesta situação significava que seria perigoso. Ao ouvir a observação de Lin Xiu, os soldados recuaram rapidamente. Os olhos do Sabertooth-on ficaram vermelhos como sangue quando ele atacou Lin Xiu. Ficou ainda mais rápido, mas Lin Xiu estava preparado para isso e se esquivou para o lado. Bang! Ele usou sua garra dianteira para bater no chão, resultando em uma grande rachadura e uma nuvem cheia de fumaça. Era muito mais forte e era sem dúvida a habilidade que o Sabertooth-on possuía quando estava em perigo. Ele foi capaz de liberar 150% de potência de sua força original. Como se tivesse determinado Lin Xiu como seu oponente, começou a atacá-lo. Muito rapidamente, o corpo de Lin Xiu teve uma longa ferida de arranhão. A imensa dor fez Lin Xiu franzir a testa. Eu realmente me machuquei. Caramba! Depois de fazer algumas jogadas e evitar o inimigo, Lin Xiu se levantou. Ele não tinha outra escolha a não ser usar esse movimento. Ave of the Fênix. Quando estava prestes a atacá-lo, Lin Xiu de repente rugiu alto com as 2 mãos segurando a lança. Ele originalmente não planejava usar o movimento porque era excessivamente exaustivo, mas não tinha outra escolha. Um grande pássaro flamejante surgiu de sua lança. O pássaro flamejante voou direto para Sabertooth-on. O pássaro flamejante imediatamente se transformou em um dragão espiralado de fogo quando eles colidiram e começaram a girar. Como Sabertooth-on já tinha vários ferimentos em seu corpo, as chamas imediatamente queimaram seu cabelo e abriram caminho para o corpo do Sabertooth-on através das antigas feridas. Rugido. A dor excruciante fez o cão dente de sabre uivar alto. Chance. Xu imediatamente desencadeou vários golpes de rendimento. Corte de Azura. Golpe das sombras. Os outros guerreiros aproveitaram a oportunidade e usaram todas as suas habilidades. Capítulo 46. Promovido mais uma vez. Seguindo o grande número de habilidades, o cão dente de sabre que foi mortalmente ferido por Ave of the Fênix sentiu sua temperatura corporal subir a um grau extremamente alto. As inúmeras habilidades fizeram com que seu corpo se dividisse em pedaços. Finalmente, o matamos. Li Yi deu um suspiro de alívio antes de cair no chão. Os outros soldados também caíram. Antes de partir, eles foram informados de que a besta evoluída mais forte da região da Operação Limpeza não ultrapassaria o nível 3 e que as bestas evoluídas do nível 3 eram extremamente poucas. Quem teria pensado que eles encontrariam um no primeiro dia? Lin Xiu olhou para cima e descobriu um Odd Crystal brilhante em um cadáver. O que fazemos com isso? Lin Xiu usou sua ponta de lança e recuperou o Odd Crystal. Como todos o caçaram juntos, era impossível para uma pessoa engoli-lo. Já que nos exaurimos, por que não usamos este cristal para recuperar nossa fonte de força? O que todos pensam? Xu olhou para todos e sugeriu. Os soldados acenaram com a cabeça e concordaram. Era inútil vendê-lo, e como eles não sabiam se poderiam sair vivos, usá-lo para restaurar a força da fonte e treinar era a melhor escolha. Um após o outro, eles seguraram o Odd Crystal e absorveram parte de sua força original. Muito em breve foi a vez de Lin Xiu. Ele pegou a força da fonte e a colocou na palma da mão. Ele o segurou com as 2 mãos e sentou-se de pernas cruzadas enquanto ativava sua técnica de cultivo. Uma grande quantidade de força da fonte foi absorvida por Lin Xiu. Ele foi capaz de sentir o Odd Crystal gradualmente ficando menor. Quando o último guerreiro absorveu a força da fonte restante, ela desapareceu. Não muito depois de matar o cão dente de sabre de nível 3, mais e mais zumbis começaram a aparecer por trás. Droga, esses caras estão de volta. Li Yi estava deitado no chão e descansando quando viu figuras de zumbis. Ele ficou alarmado e imediatamente se levantou. Os zumbis deixaram um pouco de sombra em seu coração, assim como outros soldados. Eles sacaram as armas e começaram a atirar. A distância entre eles era muito grande e seus lasers não conseguiram explodir as cabeças dos zumbis. Em vez disso, os lasers penetraram nos corpos e deixaram os zumbis ainda mais loucos. Eles começaram a correr fanaticamente em direção a Lin Xiu e os outros como se estivessem competindo em uma corrida de 100 metros. Zumbis de nível 2, havia vários zumbis de nível 2. Droga, por que existem tantos monstros? Li pegou seu equipamento de batalha e estava preparado para receber o ataque quando uma figura de repente passou por ele. Os zumbis que pareciam aterrorizantes para os soldados eram todos grandes pontos de experiência aos olhos de Lin Xiu. Ele usou a mão direita para empunhar a lança.
Quando os zumbis que se aproximavam estavam quase resolvidos, ele agarrou a lança com a esquerda e a empurrou para frente. 3 zumbis de nível 2 foram mortos rapidamente quando Lin Xiu utilizou a tempestade torrencial de flores rosas. Esse pirralho não se importa com sua vida, Xue murmurou para si mesmo quando viu que Lin Xiu foi o primeiro a avançar. Ele estava cada vez mais surpreso com Lin Xiu. Ele nunca tinha visto alguém empunhar uma lança e sempre pensou que não apenas as lanças eram difíceis de usar, mas também eram difíceis de treinar. Mas Lin Xiu usou a lança com extrema facilidade, ele treinou com a lança por décadas. Na verdade, o que Xue não sabia era que Lin Xiu havia praticado os fundamentos da lança com sua vida quando ganhou o cartão de iluminação de crescimento rápido, então suas habilidades de lança pareciam ser extremamente proficientes. Todos ficaram afetados quando viram Lin Xiu lutando com todas as suas forças. Eles tiveram que impedir que os zumbis avançassem e avançaram junto com Lin Xiu enquanto massacravam os zumbis um após o outro. Em última análise, os zumbis ainda eram zumbis. Sem qualquer inteligência, eles foram facilmente mortos. Lin Xiu matou a ponto de enlouquecer enquanto as notificações de experiência em sua cabeça continuavam tocando sem parar. De repente, Lin Xiu ouviu um din. Parabéns, mestre, por ter promovido ao nível 13. Nível 13 já? A velocidade surpreendeu Lin Xiu. Ele sabia o quão difícil era quando atingia níveis mais altos. Mas depois de pensar nisso, a quantidade de experiência adquirida com tantos zumbis era razoável. Apenas mais 2 níveis. Depois de subir de nível 2 vezes, desbloquearei o Genilock. Naquela época, minhas habilidades provavelmente aumentarão substancialmente novamente. Com esse pensamento em mente, Lin Xiu ficou ainda mais animado. Ele rapidamente ativou seu quadro de estatísticas. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 13. Experiência, 1005, 899.855 pontos de experiência necessários para o próximo nível. Força, 111. Físico, 70. Velocidade, 32. Observação. Uma pessoa média pontua pelo menos 38 para cada segmento. Habilidade, olho analítico fúria. Aumento de raiva, 0, 100. Força geral de combate, 800. Pontos potenciais restantes, 13. Sem mais delongas, Lin Xiu adicionou todos os seus pontos potenciais à força e aumentou para 124. Sua força geral de combate saltou de 800 para 839. Depois de adicionar seus pontos, Lin Xiu sentiu a lança em sua mão ficar mais leve e atacar ficou muito mais fácil para ele. Muito bem, com isso, vou matar todos os zumbis de uma só vez. Ele soltou sua lança e usou uma tempestade torrencial de flores rosas. Enquanto ele continuava utilizando a habilidade, Lin Xiu sentiu que seus 3 golpes originais em 1 segundo foram melhorados para 4 golpes estáveis em 1 segundo. Ocasionalmente, ele também desferia 5 golpes em 1 segundo. Mas mesmo com essa melhora, Lin Xiu se sentiu insatisfeito com sua posição atual. Ele avançou direto para a horda. O que você está fazendo? Os olhos de Li Yi se estreitaram quando ele estendeu a mão para puxar Lin Xiu de volta. No entanto, Lin Xiu foi muito rápido. Ele já estava dentro da horda quando Li Yi estendeu a mão. Conforme ele utilizava cada vez mais a tempestade torrencial de rosas, Lin Xiu percebeu que sua lança era como um dragão que liberava pedaços de aura de luz ocasionalmente, e os zumbis ao redor tinham buracos em suas cabeças. Tão forte, os outros soldados ficaram atordoados e exalaram ar frio. Estes não eram zumbis de nível 1, mas de nível 2. Eles eram zumbis de nível 2 que tinham força de combate comparável aos guerreiros comuns de nível 1. No entanto, Lin Xiu foi capaz de matar 3 zumbis em um piscar de olhos. Capítulo 47. Muita experiência. Matar mata matar. Lin Xiu havia esquecido todo o resto e só sabia que tinha que brandir constantemente sua lança de prata. Cada vez que ele acenava, brilhos frios de luz se dispersavam. Shu olhou para as ações de Lin Xiu e abriu a boca surpreso. Ele continuou prestando atenção em Lin Xiu, pois o ex-Lin Xiu não tinha tanta força e, no máximo, tinha a força de um quase guerreiro. Mas, julgando pela força que Lin Xiu havia mostrado até agora, ele parecia mais forte do que os outros soldados que estavam matando os zumbis. E até o soldado mais fraco era um guerreiro oficial. Em pouco tempo, ele passou de quase guerreiro a guerreiro oficial. Com esse pensamento, Shu engasgou de surpresa. Continue limpando. Enquanto ele estava atordoado, alguns zumbis atacaram de lado. Ele rugiu e brandiu sua lança enquanto continuava matando aqueles zumbis. Após a experiência da manhã, os soldados ficaram mais à vontade para lidar com os zumbis. A rua inteira, neste instante, estava cheia de zumbis e sangue fresco manchava o chão de vermelho. Não apenas Lin Xiu, todos estavam deitados no chão, ofegantes neste momento. A tarde passou rapidamente e eles conseguiram eliminar centenas de zumbis. O número de zumbis mortos apenas por Lin Xiu foi estimado em quase o mesmo que o resto dos soldados juntos. Eles estavam matando desde o início do dia, então estavam completamente exaustos. Os pontos de experiência de um zumbi de nível 2 eram cerca de 2.000, e Lin Xiu matou mais de 100 ou quase 200 à tarde. Então seus pontos de experiência já estavam em torno de 400.000 a 500.000. Ele só precisava de mais 300.000 pontos para atingir o nível 14 e estaria próximo do nível 15 também. Lin Xiu. Como você luta assim? Li Yi estava ofegante enquanto olhava para Lin Xiu, que estava deitado do outro lado. Ele realmente não conseguia entender por que Lin Xiu estava tentando tanto matar os zumbis como se estivesse cultivando em um jogo. Isso foi muito louco. Agricultura.
Ao ouvir isso, Lin Xiu riu. Li Yi balançou a cabeça e pensou que Lin Xiu estava apenas brincando com ele. O céu lentamente começou a escurecer e a noite escura significava que eles poderiam encontrar mais perigos. Após cerca de 1 hora de descanso, todos começaram a se levantar lentamente. Vamos cozinhar o cão dente de sabre esta noite. Shu olhou para as pessoas que haviam restaurado suas energias e disse. As bestas evoluídas eram extremamente ricas em proteínas e energia, e eram mais nutritivas do que a carne normal. Anteriormente, o corpo do Sabretoot On foi cortado em vários pedaços e Shu Wei já havia recolhido a carne, colocando-a em uma pedra. Shu Wei deu uma fungada. Parecia que porque o tempo estava relativamente frio, a carne ficou bem fresca. Nesse momento, os soldados restantes também começaram a procurar pedras e formaram um grande círculo. No meio, empilharam um grande número de blocos de madeira e pedras. Lin Xiu, teremos que incomodá-lo. Shu Wei sorriu para ele. Como eles não tinham nada para acender o fogo, apenas o Ave of the Fênix de Lin Xiu poderia fazê-lo. Lin Xiu assentiu e acenou com a longa lança em sua mão. Em um instante, uma chama foi lançada e foi diretamente para a pilha de madeira no meio. Logo, um fogo ardente foi aceso. Não vamos atrair zumbis fazendo isso? Li Yi perguntou com medo. Embora ele tenha matado muitos zumbis hoje, 3 soldados morreram nas mãos dos zumbis. Restavam apenas 7 pessoas na equipe de 10 pessoas. Não deveria. Já eliminamos os zumbis nesta área. Lin Xiu ficou do outro lado do telhado e olhou para baixo. Do perímetro que ele podia ver, deveria haver apenas esse grupo de 100 zumbis. Se ainda houvesse zumbis, eles deveriam estar em algum lugar mais distante. Isso é bom. Li Yi e os outros soldados deram um suspiro de alívio. Essa tarefa era muito cruel. No momento em que eles fossem um pouco descuidados, seria fatal. Coma alguma coisa primeiro. Shu Wei disse. Ele pegou uma vara de madeira e enfiou um pedaço de carne de cão dente de sabre nela, então colocou em cima da chama e começou a cozinhar. Lin Xiu também estava grelhando um pedaço de carne de besta evoluída. Esses tipos de carne já continham muito óleo, então, com o fogo queimando, um pouco de óleo começou a vazar lentamente. Embora não houvesse tempero, um cheiro muito perfumado emanava da carne. Essa foi a primeira vez que Lin Xiu comeu a carne de uma fera evoluída. O livro afirmava que a carne dessa fera evoluída era muito nutritiva e podia ser consumida normalmente. Logo, a carne estava cozida e Lin Xiu deu uma mordida. A carne da fera era muito mastigável e saborosa mesmo sem nenhum tempero. A carne do cão dente de sabre de nível 3 foi comida rapidamente por todos. Lin Xiu não pôde deixar de esfregar o estômago enquanto se sentava no chão. Depois de matar zumbis por um dia inteiro, ele estava realmente um pouco cansado. Mas ele deve matar os zumbis, esta era a única maneira de aumentar sua força. E matar aqueles zumbis hoje não apenas aumentou seus pontos de experiência, mas também melhorou sua arte e habilidade de lança. Quanto mais perigoso fosse o lugar, mais útil seria melhorar sua própria força. Sibilando. Só então, houve um leve ruído. Os ouvidos de Lin Xiu eram sensíveis e ele não baixava a guarda mesmo quando estava descansando. Nesse momento, ele olhou na direção do barulho apenas para encontrar uma figura vermelha atrás de Shu Wen. Shu Wen, ataque para trás. As pupilas de Lin Xiu se estreitaram enquanto ele gritava alto. O resto dos soldados levou um choque e Shu Wen também ficou atordoado. Então, ele parecia ter sentido algo e, sem hesitar, ele atacou atrás dele e a cabeça de uma cobra vermelha foi dividida ao meio. Cobra de asas vermelhas de nível 2. Shu Wei ficou surpreso. Foi realmente uma coisa horrível. Lin Xiu viu que havia matado a cobra de asas vermelhas e não pôde deixar de pensar na cena do Distrito A20. Aquela garota pedindo para ele virar e furar para baixo ecoava em seus ouvidos. Obrigado. Shu Wen deu um suspiro de alívio e disse a Lin Xiu. Se não fosse pelo aviso de Lin Xiu, Shu Wen teria sido atacado por esta cobra de asas vermelhas. Está tudo bem. Lin Xiu balançou a cabeça. Shu Wen tirou um ó de cristal vermelho do meio da cabeça da cobra de asas vermelhas, jogou-o para Lin Xiu e disse com firmeza, isso é seu. Lin Xiu não o rejeitou e o guardou diretamente no bolso. A propósito, você sabe onde fica a região sagrada? Olhando para o corpo da cobra de asas vermelhas, o que havia acontecido anteriormente veio à tona em sua mente. Capítulo 48. Academia da Região Sagrada. Região Sagrada? Shu Wen e os outros ficaram surpresos quando ouviram essa pergunta, então ponderaram por um tempo. Eu não pareço ter ouvido falar nisso. Depois de um tempo, quase todos balançaram a cabeça. Lin Xiu ficou um pouco desapontado. Será que ela simplesmente fez uma observação casual e na verdade não existia tal lugar? Espere, parece que já ouvi falar disso. Li Yi ainda estava imerso em pensamentos e depois de algum tempo, de repente teve a iluminação. No topo das 5 principais academias, ainda existe a mais forte, a Academia da Região Sagrada. Academia da Região Sagrada? Lin Xiu franziu as sobrancelhas. De seu entendimento, além das 5 principais academias, não havia nenhuma outra academia de guerreiros conhecida. Ele não tinha ouvido falar dessa Academia da Região Sagrada, mas parecia bastante prestigiosa. Claro que você nunca ouviu falar. Eu só ouvi isso do meu cunhado, disse Li Yi com um olhar orgulhoso. A Academia da Região Sagrada é uma academia de super guerreiros colocada acima das 5 grandes academias. Todo guerreiro lá é reconhecido como gênio por outras academias. Isso é um exagero? Um soldado franziu os lábios, obviamente um pouco duvidoso, e sentiu que Li Yi estava se gabando.
Até mesmo Shuai estava um pouco em dúvida, pois não tinha ouvido falar dessa academia da região sagrada. Bobagem, o requisito mínimo para graduados do ensino médio era o nível 2 e acima para ter a oportunidade de se matricular nesta academia. Li Yi estendeu 2 dedos e disse. Ele não sabia, mas ouviu de seu cunhado, que era funcionário do governo federal. Inicialmente, ele havia se esquecido disso, mas agora que Lin Xiu tocou no assunto, ele de repente se lembrou. Você tem que estar no nível 2 apenas para se qualificar? Quando o resto dos soldados ouviu isso, eles engasgaram de surpresa. Eles estavam apenas no nível 1 neste momento e se formaram no ensino médio há muito tempo e depois se juntaram ao governo federal diretamente como soldados. Lin Xiu ergueu as sobrancelhas neste momento. Entendo, a chamada região sagrada é na verdade uma academia universitária? Inicialmente, ele pensou que era o nome de um lugar. Classificação 2? Ainda faltava um ano, chegar ao posto 2 era só questão de tempo. Mas pensando naquela garota que tinha mais ou menos a idade dele, ela já estava acima do nível 3, era realmente muito irritante. Não, ele não poderia ficar para trás. Quando ele se tornasse um guerreiro de alto escalão e ficasse na frente dela, aquele rosto impassível dela mostraria uma pitada de surpresa. Com esse pensamento, os cantos dos lábios de Lin Xiu não puderam deixar de se contrair levemente. Lin Xiu, não me diga que você quer entrar naquela academia, disse Li Yi. Sim, Lin Xiu assentiu. Hahaha. O resto dos soldados riu ao ouvir as palavras de Lin Xiu. Eles ainda pensavam que Lin Xiu era apenas um quase guerreiro. Afinal, um estudante do ensino médio querendo se tornar um guerreiro de nível 1 não era tão fácil. Do que vocês estão rindo? Ele já é um guerreiro de nível 1. Shu olhou para os soldados e disse. O que? Ao ouvir as palavras de Shu Wen, o resto dos soldados ficou chocado. Embora soubessem que o desempenho de Lin Xiu hoje foi muito corajoso, eles pensaram que ele apenas teve coragem de avançar e não pensaram muito sobre isso. Afinal, quando Lin Xiu apareceu pela primeira vez, ele era na melhor das hipóteses um quase guerreiro, certo? Estou certo? Shu olhou para Lin Xiu como se estivesse olhando para um monstro. Hoje, depois que Lin Xiu usou uma habilidade chamada Profunda Intenção, Shu Wen o observou secretamente. Ele não esperava que a força de Lin Xiu não apenas atingisse o nível de um guerreiro, mas também se tornasse muito mais forte do que aqueles soldados que há muito eram guerreiros de nível 1. Lin Xiu assentiu e não negou. Diga-me, quantos anos você tem este ano? Em que ano você está? Os olhos de Li Yi se arregalaram. Como todos estavam ansiosos e focados em matar os zumbis hoje, eles não tiveram tempo de pensar nisso com cuidado. Depois da batalha de Lin Xiu hoje, era impossível que ele estivesse apenas no nível de um quase guerreiro. No momento em que as palavras de Li Yi saíram, o resto dos soldados também olhou para Lin Xiu. Segundo ano, 17 anos. Lin Xiu não pensou muito nisso e respondeu imediatamente. Oh meu Deus, vai e bata contra um tofu. Li Yi de repente quis chorar, mas não teve lágrimas para fazê-lo quando ouviu a resposta de Lin Xiu. Ele tinha 20 e poucos anos e era apenas um guerreiro de nível 1. Este sujeito tinha apenas 17 anos e já era um guerreiro de nível 1. Em um ano com mais talento, ele pode até se tornar um guerreiro de nível 2. Isso é incrível. Shu Wen também deu um sinal de positivo a Lin Xiu neste momento. Esses soldados agora não tratavam Lin Xiu como um estudante do ensino médio, afinal, quem viu um estudante tão pervertido do ensino médio estava completamente escuro e além da luz das chamas, as outras áreas estavam totalmente escuras. Vamos nos revezar para vigiar a noite. Shu Wen pensou sobre isso e propôs. Restavam apenas 7 pessoas, Lin Xiu, Shu Wen e Li Yi ficariam de guarda na primeira metade da noite, enquanto os 4 soldados restantes ficariam de guarda na próxima metade da noite. Dessa forma, eles não saberiam se algum monstro atacasse. Quanto a dormir naquelas casas abandonadas, nem passou pela cabeça de ninguém. Como aquelas casas estavam abandonadas há muito tempo, eles não sabiam se haveria algum inseto mutante ou algo assim. Afinal, aquele prédio estava cheio de aranhas gigantes antes, o que os deixou enojados. Nesse momento, os 4 soldados estavam dormindo perto da árvore do outro lado, enquanto Lin Xiu segurava sua longa lança e começava a brandi-la. Artes de lança fundamentais. Ainda treinando a esta hora? Li Yi bocejou e disse. Eu não consigo dormir de qualquer maneira. Lin Xiu assentiu e continuou a treinar. Embora fosse uma arte de lança comum, parecia muito forte e poderoso quando Lin Xiu brandia sua lança. Bloqueie, pegue, jab. Lin Xiu executou as ações básicas dessas artes de lança com habilidade e facilidade. Enquanto ele acenava sob o luar, parecia que esta lança silver imortal só tinha um brilho prateado. Foi a primeira vez que Shu Wen viu alguém dançando com uma lança e ele dançou perfeitamente. Não é de admirar que Lin Xiu fosse tão forte e progredisse tão rapidamente. Mesmo quando vigiava à noite, não perdia tempo e continuava praticando. Ok, eu vou praticar também. Nesse momento, Shu Wen foi influenciado por Lin Xiu e também sacou sua própria arma e começou a brandi-la. Li Yi sentou-se no chão e cruzou as mãos sob o queixo enquanto olhava para os 2 homens. Suas pálpebras estavam caídas e a saliva escorria de sua boca, como se ele estivesse prestes a adormecer. Ainda treinando a essa hora? TSK. Quando você não tem força suficiente, você está morto. No escuro, uma figura apareceu, olhando para Lin Xiu à distância. Capítulo 49. Assassinato. Seu garoto, você é muito pervertido. Sob o luar, Shu Wen e Lin Xiu praticaram juntos por um longo tempo. Logo depois, Shu Wen começou a ofegar e colocou o sabre no chão.
Ele então olhou para Lin Xiu, que parecia não saber o que era cansaço e ainda brandia sua longa lança. Shuwen sabia que a longa lança de Lin Xiu pesava muito mais que seu sabre. Quero continuar praticando, vocês podem descansar primeiro. Vou vigiar. Lin Xiu sorriu e continuou a brandir sua lança. Embora estivesse um pouco cansado, ele ainda praticava as artes fundamentais da lança. Lin Xiu viajou para este mundo futuro e até tinha um sistema em seu corpo, mas ainda se sentia muito inseguro. Especialmente porque ele teve tantas imagens de bullying no passado neste corpo que o fizeram querer se tornar mais forte. Força era tudo. Vou descansar um pouco, me ligue quando quiser descansar mais tarde. Shuwen assentiu, aparentemente cansado. Enquanto Lin Xiu continuou a brandir sua longa lança, a figura à distância começou a se aproximar lentamente dele. Svi, svi, svi. Sua velocidade era tão rápida que o vento assobiava enquanto ele avançava na direção de Lin Xiu. Lin Xiu, que ainda brandia sua longa lança, aguçou os ouvidos e pareceu ouvir um som estranho. Os ouvidos de Lin Xiu eram muito sensíveis. Inicialmente ele estava brandindo sua lança, mas ele sentiu algo neste momento e instintivamente se curvou 90 graus para trás. Bang! Um som reverberou pelo ar e Lin Xiu sentiu um punhado de seu cabelo ser cortado. Esse golpe foi semelhante à habilidade Rending Slash de Shuwen. Aquele que o atacou deve ser um guerreiro e deve tê-lo observado por muito tempo. O atacante esperava que ele se cansasse do treino para lhe dar um golpe fatal. Em um piscar de olhos, Lin Xiu de repente se levantou e viu uma lâmina fria aparecer na frente de seu rosto. Lin Xiu reagiu rapidamente com sua longa lança. A ponta da lança de prata imediatamente bloqueou aquela lâmina fria. Droga! Oh! O homem de preto ergueu as sobrancelhas e pareceu um pouco surpreso com a reação de Lin Xiu. Quem é você? Lin Xiu usou força em seu braço e mandou o atacante voando. O homem rolou para trás e se estabilizou diretamente. Sob o luar, podia-se ver claramente que ele tinha duas adagas curvas em ambas as mãos, emitindo uma aura sinistra. Alguém que quer a sua vida. O homem mostrou a língua e lambeu a adaga em sua mão, então disse com uma voz sombria. Ele parecia um pouco magro, mas Lin Xiu sentiu o forte poder de seu corpo. Guerreiro de nível 2? Não, ele poderia ser um guerreiro de nível 3. Seus olhos estavam cheios de intenções assassinas e ficou claro que ele queria matar Lin Xiu. Quem é aquele? Shuwen, que estava descansando, de repente abriu os olhos. Ele então olhou para o homem de preto em estado de choque. Não é da sua conta. O homem zombou friamente, então desviou a adaga em sua mão. As duas lâminas de ar foram lançadas em um instante e atingiram o lado de Shuwen diretamente em alta velocidade. Shuwen se assustou, então sacou seu próprio sabre para bloquear o ataque. Você conhece Rending Slash também. Shuwen ficou surpreso ao ver aqueles dois cortes aparecendo no topo do sabre que ele usou para bloquear. Seu próprio sabre era feito de metal especial, e sua habilidade poderia realmente deixar um entalhe nele. Quão poderosa é essa habilidade? Shuwen não sabia, mas tinha certeza de que aquele homem era mais forte do que ele. Pelo menos um guerreiro de nível 2. Saia rapidamente, ele está aqui apenas para mim. Lin Xiu olhou para os soldados que estavam acordando lentamente e disse-lhes apressadamente. Ficou claro que ele estava mirando apenas em Lin Xiu com a intenção de matar o atacante revelado agora. Além disso, junto com o que aconteceu antes, era provável que fosse alguém da família Tang. Você é da família Tang? Lin Xiu perguntou de repente enquanto olhava. Com certeza, a menção da família Tang. Seu olhar mudou instantaneamente. Embora fosse apenas uma pequena mudança, Lin Xiu ainda percebeu. Parecia que seu palpite estava certo. Não sei do que você está falando. O homem zombou friamente, então continuou a atacar como um demônio. Ele era tão rápido que Lin Xiu só conseguia ver uma sombra. Mate ele! Shuwen exclamou. O resto dos soldados também não saiu, e todos eles atacaram a figura ali, cortejando a morte. Olhando para os soldados que estavam bloqueando na frente, seu corpo girou instantaneamente e a adaga em sua mão deixou rastros de prata no ar. Habilidade de prata, espiral extrema. Droga, droga! Shuwen e os outros ficaram chocados. O homem de preto girou enquanto avançava em alta velocidade, e as armas em suas mãos foram atingidas pelos traços de prata. Eles imediatamente sentiram um forte impacto quando suas armas voaram de suas mãos. Não venham aqui, todos vocês! Lin Xiu ficou emocionado quando viu que Shuwen e os outros o estavam ajudando a lutar contra o Homem de Preto, mas eles não eram páreo para o Homem de Preto. Se eles viessem, estariam desperdiçando suas vidas em vão. Assim que Lin Xiu disse isso, ele correu para o outro lado. Os olhos do homem se estreitaram quando ele viu esta cena. Ele ignorou Shuwen e o resto e rapidamente atacou Lin Xiu. Logo, os dois homens desapareceram na noite. Quem diabos era aquele? Shu olhou para o homem perseguindo Lin Xiu e franziu a testa. Mas estava claro que aquela pessoa era forte. Lin Xiu pode estar em apuros desta vez. Shuwen, o que fazemos agora? Um soldado olhou na direção onde Lin Xiu desapareceu e perguntou a Shuwen. Claro que temos que salvar Lin Xiu. Como aquele homem ousa atacar alguém do nosso exército Xingyao? Ele é muito ousado, disse Li Yi aos soldados enquanto pegava o sabre e o colocava no ombro. Shuwen assentiu, pegou sua arma e saiu correndo com os outros. Você acha que pode fugir? Assim que Lin Xiu cobriu uma certa distância, o homem de preto imediatamente apareceu na frente dele e zombou friamente. Ele ainda estava segurando as duas adagas que exalavam uma aura fria enquanto olhava para Lin Xiu como se estivesse olhando para um homem morto.
Capítulo 50. Matando um guerreiro de nível 3. Lin Xiu olhou para o homem de preto e disse, não pensei em fugir. Sob o luar, o lugar ao redor não parecia muito escuro. Eu só queria encontrar um lugar tranquilo para te matar. Arrogante. Ouvindo as palavras de Lin Xiu, o homem de preto de repente exclamou friamente. Então, com as adagas afiadas em suas mãos, ele avançou para o lado de Lin Xiu. Seu corpo era como uma sombra escura enquanto ele atacava. Era realmente estranho. Lin Xiu franziu as sobrancelhas. Isso poderia ser uma habilidade do tipo movimento? É preciso saber que esse tipo de habilidade era muito rara e não podia ser vendida no mercado, pois era uma das habilidades mais raras. Lin Xiu moveu a lança em sua mão e apontou para aquela sombra. Mas sua velocidade era muito rápida e a lança não conseguiu atingi-lo. Aquele homem de preto apareceu na frente de Lin Xiu e, neste momento, a adaga em sua mão direita avançava em direção ao pescoço de Lin Xiu. As pupilas de Lin Xiu se estreitaram em choque e ele instintivamente dobrou o pescoço para trás, mas ainda sentia uma dor penetrante. Um traço de sangue escorria. Assim como o homem de preto estava tentando continuar atacando a cabeça de Lin Xiu com a adaga na mão esquerda, ele descobriu que o pé direito de Lin Xiu havia se esticado e chutado seu abdômen. Bang! O homem de preto não conseguiu se esquivar a tempo e foi lançado voando diretamente. Mas no ar ele deu uma cambalhota e pousou de forma estável no chão. TSK, não pensei que você ainda tivesse um pouco de força, hein? O homem de preto riu estranhamente, então puxou sua adaga e lambeu a lâmina que estava manchada com o sangue fresco de Lin Xiu. Era como se ele tivesse provado algo delicioso. Sentindo o sangue escorrendo de seu pescoço, os olhos de Lin Xiu ficaram cada vez mais frios. Raiva, seu coração estava cheio de raiva. As pessoas fracas estavam condenadas a serem intimidadas. Se ele ainda fosse o ex-Lin Xiu, já teria morrido tantas vezes. Suas mãos agarraram a lança Silver Imortal Soul com força e ele olhou para o homem de preto. Sentindo o olhar de Lin Xiu, o homem de preto franziu as sobrancelhas. Era como se ele estivesse sendo observado por uma cobra, o que o deixou muito infeliz. Como ele poderia ter medo do olhar assassino de Lin Xiu? Impossível. Rapaz, quem você está olhando? Nesse momento, ele não pôde deixar de ficar agitado. Aquela estranha sombra escura avançou novamente e se aproximou de Lin Xiu em alta velocidade. Lin Xiu segurou a lança com as duas mãos e estava muito calmo enquanto permanecia no mesmo lugar sem se mover. Vá para o inferno. O homem de preto saltou alto ao se aproximar de Lin Xiu, as adagas em suas mãos brilhando com uma luz fria. Habilidade de prata, caindo de pétalas. Imediatamente parecia que havia muitos punhais e era impossível diferenciar os reais das ilusões. Sob esse tipo de situação, as pessoas comuns não seriam capazes de combatê-los. A única maneira era evitar todos eles. Mas se Lin Xiu os evitasse, o homem poderia tirar vantagem disso e cortar sua garganta diretamente indo atrás de Lin Xiu. Este golpe foi um truque fatal. Tempestade torrencial de rosas. Mas para surpresa do homem, Lin Xiu não se esquivou de suas adagas e brandiu sua lança. Neste momento, Lin Xiu estava fervendo de raiva. A lança Silver Imortal só parecia ser capaz de sentir a intenção assassina do mestre e começou a tremer. Bang, bang, bang. Enquanto Lin Xiu brandia sua lança, vários sons de explosão soaram no ar. A lança de prata se transformou em imagens virtuais, e uma luz fria brilhou em sua ponta como um dragão emergindo do mar enquanto se elevava no céu e atacava o homem de preto. 4 golpes em um segundo. Você está cortejando a morte. As pupilas do homem se contraíram quando ele viu essa cena e cerrou os dentes enquanto ele continuava seus ataques. Mas quando ele viu o olhar destemido de Lin Xiu, ele finalmente ficou com medo. Esse cara deve ser louco. Ele não queria morrer. Se ele morresse, não teria chance de aproveitar a vida por mais dinheiro que tivesse. Bang! No segundo seguinte, suas adagas de ambas as mãos perfuraram os ombros de Lin Xiu, e a lança de Lin Xiu perfurou suas maçãs do rosto, atravessando completamente. Parece que ganhei. O homem de preto sentiu a dor severa causada pelo osso quebrado, mas contanto que ele puxasse as adagas dos ombros de Lin Xiu, suas adagas poderiam exibir seu efeito mais forte a essa distância e cortar instantaneamente a garganta de Lin Xiu. Quem disse? Lin Xiu olhou diretamente para ele e disse com indiferença. O que? Os olhos do homem de preto se arregalaram quando ele olhou para baixo e percebeu que além de ser perfurado nas maçãs do rosto, havia outros 3 buracos sangrentos em seu peito. O homem de preto estava consternado, e o sangue escorria pelos cantos de sua boca. Ele não esperava perder a vida aqui. Não, deve ser porque ele estava com medo da morte no último momento, o que levou Lin Xiu a matá-lo. Mas a essa altura, era tarde demais para pensar mais. Sua consciência se dissipou em um instante. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro de nível 3. Você ganhou 120 mil pontos de experiência. 120 mil pontos de experiência? Muito. Mas neste momento, Lin Xiu de repente sentiu que tudo à sua frente ficou embaçado e sua consciência gradualmente ficou confusa. Com o estrondo, ele caiu no chão. Não tenho certeza de quanto tempo se passou quando Lin Xiu sentiu o cheiro de carne e lentamente começou a abrir os olhos. A dor aguda em seus ombros o lembrou do que aconteceu ontem. Certo, matei um guerreiro de nível 3. Lin Xiu, você está acordado? Nesse momento, alguém disse surpreso. A luz do sol estava um pouco forte e Lin Xiu semicerrou os olhos ao ver Li Yi na frente dele. Xu Wen e os outros soldados estavam preparando uma panela de caldo no fogo próximo. Suas roupas foram tiradas e substituídas por uma espessa gaze branca enrolada em seus ombros. Você está bem? As vozes de Xu Wen e dos outros ressoaram. Lin Xiu balançou a cabeça e sentou-se lentamente.
Cara, você realmente matou Shadow Uji. Li Yi deu um sinal de positivo para Lin Xiu e falou com admiração. Sombra Uji? Lin Xiu franziu as sobrancelhas, obviamente um pouco confuso. Shadow Uji era um dos assassinos mais procurados na cidade de Xingyao. Li Yi exclamou animadamente. Ele era um guerreiro de nível 3. Rapaz, como você se livrou dele? Traga o corpo dele de volta e você receberá uma grande recompensa. Lin Xiu pensou no que aconteceu na noite passada. Era muito perigoso e se não fosse pelo medo da morte daquele homem no último momento, Lin Xiu poderia ter perdido a vida ali. Capítulo 51. A Era das Máquinas. Seus braços estão feridos e, embora o pó seja aplicado, levará pelo menos um dia para se recuperar. Xu Wei entregou-lhe uma tigela de caldo. Embora as drogas no mundo atual fossem muito mais avançadas do que no mundo anterior, não era tão fácil para uma lesão como a de Lin Xiu se recuperar. Obrigado. Lin Xiu pegou a tigela de caldo cozido com carne de besta evoluída e não pôde deixar de mastigar a carne e engolir o caldo de um só gole. A sopa doce e a carne terra fizeram Lin Xiu lamber os lábios, parecendo querer mais. Um pouco depois que todos descansaram, eles decidiram partir para uma missão de limpeza novamente. Sua lesão, Li Yi disse preocupado enquanto olhava para Lin Xiu pegando sua lança Silver Immortal Soul novamente. Não vai atrapalhar. Lin Xiu balançou a cabeça. Sua ferida estava quase cicatrizada, e enquanto ele não fizesse nenhum exercício vigoroso, a ferida não abriria. E ele não queria ser um fardo para a equipe. Ok. Xu Wei assentiu. Levaria muito tempo se eles esperassem que o ferimento de Lin Xiu se recuperasse. Ao ver que Lin Xiu parecia bem, eles continuaram sua jornada. Eles eliminaram quase todos os zumbis ao redor da área e provavelmente ficaram com os zumbis no canto. Se você jogar uma bomba nuclear no chão, os monstros aqui seriam exterminados, certo? Assim não teríamos que gastar tanto tempo limpando, disse Li Yi com um sorriso irônico. Depois de uma noite de descanso, eles tiveram que enfrentar esses monstros novamente. Pensar naqueles rostos sinistros realmente os deixou arrepiados. Você achou que uma bomba nuclear não foi usada para limpar este lugar antes? Lin Xiu ficou no meio e riu. O que você quer dizer? O resto dos soldados olhou com curiosidade para Lin Xiu. Eles realmente não sabiam que uma bomba nuclear foi usada para limpar o Distrito A20 antes. Nas profundezas do Distrito A20, o Exército Federal usou uma bomba nuclear para limpar antes, o que transformou a cidade em ruínas. No entanto, os monstros não morreram completamente e muitos dos monstros restantes se tornaram ainda mais assustadores por causa da contaminação nuclear. Estamos apenas na fronteira agora e os lugares para onde os instrutores foram devem ser mais profundos. Embora os livros didáticos não mencionassem o Distrito A20, Lin Xiu ainda conseguiu adquirir muito conhecimento nesta área de outros lugares. Embora o ex-Lin Xiu fosse inútil, ele era muito experiente e uma enciclopédia ambulante. Entendo, Li Yi sentiu medo depois de ouvir Lin Xiu. Monstros que não podiam nem ser mortos por bombas nucleares. Quão fortes eles eram. Só de pensar nisso deixou com medo. Enquanto eles continuavam caminhando, o estilo arquitetônico ao redor parecia ter mudado em um instante, era completamente diferente. As casas aqui tinham muitas engrenagens e um forte estilo mecânico. Havia também um grande número de máquinas achatadas ou enferrujadas ao redor. À frente havia uma longa ferrovia e até havia trechos quebrados de trens a vapor. Meu Deus, os olhos de Li Yi se arregalaram de surpresa ao ver essa cena. No ano de 2701, durante a guerra com os invasores alienígenas, houve uma era especial de máquinas a vapor vintage que usam óleo de cristais como uma nova fonte de energia para fazer todos os tipos de máquinas. A informação veio à mente de Lin Xiu enquanto ele olhava para esta cena. Eu vejo. Xu Wei assentiu e olhou em volta com curiosidade. Pisando no chão, houve muitos estalos feitos pelos pedaços de sucata antes de se partirem em pedaços. Deve ter sido há algum tempo. Lin Xiu murmurou para si mesmo enquanto olhava em volta. Ainda havia algumas armas deixadas para trás, como espadas longas, facões e muito mais. Mas os corpos dessas armas pareciam ser feitos de engrenagens que pareciam estranhas. Quando Liu pegou uma espada longa, ele viu amassados acima do cabo da espada. Que tipo de espada é essa? Li Yi olhou para um grande número de engrenagens nesta espada. Havia pequenos e grandes. Eles também tinham uma estranha estrutura de máquina como se fosse uma espada mecânica. Olhando para esta estranha arma, ele não pôde deixar de olhar de perto. Você tem um cristal estranho? Lin Xiu perguntou. Sim. Xu Wei não pensou muito e jogou diretamente um Odd Crystal para ele. Isso foi caçado pela manhã antes de Lin Xiu acordar. Lin Xiu pegou aquele Odd Crystal e parecia frio ao toque. Este Odd Crystal não era grande, mas era pesado. Lin Xiu ponderou por um momento. Então colocou o Odd Crystal na ranhura acima do cabo daquela espada mecânica. O tamanho era realmente perfeito. Todos ao seu redor olharam atentamente para esta cena. Clique. Na parte de trás da espada mecânica havia um botão que podia ser pressionado. Quando Lin Xiu apertou o botão, as engrenagens no corpo da espada começaram a girar lentamente, fazendo um som que fez as pessoas cerrarem os dentes. Está a mover-se! Está a mover-se! Li Yi exclamou. Logo, a engrenagem pareceu girar cada vez mais rápido e no segundo seguinte, emitiu uma luz branca brilhante e envolveu a lâmina da espada mecânica. Isso? O que é isso? Um soldado gritou, boquiaberto de surpresa. Foi simplesmente incrível. Armas que usam cristais Odd como energia. Lin Xiu disse indiferentemente, então cortou a espada suavemente em direção a um bloco de metal ao lado. SSSSSS.
Um som estranho soou neste momento e, ao mesmo tempo, aquela espada mecânica lançou fios de fumaça branca, deixando uma rachadura profunda. É bastante afiada. Shu Wei ficou um pouco surpreso. A nitidez desta espada mecânica já poderia bloquear armas feitas com materiais de alta qualidade. Mesmo seu próprio sabre provavelmente não poderia causar uma rachadura neste bloco de metal tão facilmente. Era como cortar um pedaço de tofu. Clique. Quando Lin Xiu pressionou o botão novamente, a espada mecânica parou de girar em um instante. A luz que saiu desapareceu naquele instante. É poderoso, mas consome muitos cristais Zod, e esse tipo de espada mecânica já havia sido eliminado há 100 anos. Lin Xiu olhou para o Odd Crystal no sulco que aparentemente era menor e balançou a cabeça. Este período de vapor foi apenas um período especial que surgiu durante a batalha contra os alienígenas e acabou sendo eliminado. No entanto, de acordo com registros históricos, durante esse período, também havia muitos gigantes mecânicos muito combativos. Se você pudesse encontrar um produto completo como esse, teria encontrado um tesouro. Capítulo 52. Um roubo. Neste momento, Lin Xiu olhou para o chão e procurou cuidadosamente. Havia muitas sucatas no chão, algumas engrenagens enferrujadas, outras sucatas de metal e várias peças de certas máquinas. Clique, clique. Assim que todos continuaram a caminhar, um barulho estranho foi ouvido. Parecia alguém pisando nos restos do chão. Lin Xiu franziu as sobrancelhas e agarrou sua lança com força. Shu Wei e os outros também estavam em guarda. Ficou claro que alguém estava se aproximando. Se não fosse um ser humano, seria uma fera evoluída ou um zumbi. Claro que sim. Com certeza, quando todos viraram a esquina e caminharam até lá, eles viram 6 homens altos parados ali. Eles estavam todos vestidos com uniformes de combate e tinham todos os tipos de armas nas mãos. Você poderia dizer de relance que essas pessoas eram todas guerreiras. Oh, soldados federais? Um homem parado na frente com uma polegada de cabelo olhou para Lin Xiu e os outros, então revelou um sorriso estranho. Parece que vocês encontraram algo legal. Um homem olhou para a mão de Lin Xiu. Vendo a espada mecânica, uma pitada de ganância apareceu em seus olhos. A área aqui era perigosa e ninguém viria, exceto os soldados federais em uma missão de limpeza. Essas pessoas obtiveram as informações e sabiam que havia restos da Era Mesh em uma área próxima no Forte Guaming. Embora essas coisas já tivessem sido eliminadas, elas podiam ser usadas como artesanato. Afinal, essas coisas estavam cheias de estilo steampunk e muitas pessoas gostavam delas, portanto, podiam obter um bom preço. Entregue tudo o que você encontrou, não queremos matar soldados federais, outro homem riu sinistramente. Hahaha. O resto das pessoas ouviu suas palavras e riu também. O que você quer dizer? O rosto de Shu Wei escureceu neste momento. Esses caras sabiam que eram soldados federais, mas ainda ousaram ameaçá-los. Eles estavam claramente confiantes em suas próprias forças. Shu Wei avaliou essas 6 pessoas. 5 deles deveriam ter a força de um guerreiro de nível 1, mas o que estava atrás com o cabelo na altura da cintura deu a ele uma sensação perigosa. O que eles iriam fazer? Assim como ele hesitou, Lin Xiu jogou a espada mecânica. Mas ele já havia retirado secretamente o Odd Crystal que estava embutido no sulco. Uau, esse menino é muito esperto. Um homem disse enquanto pegava a espada mecânica e olhava para Lin Xiu. A espada mecânica tinha apenas um pouco de ferrugem e quase não foi danificada. Com certeza poderia vender por um bom preço. Nada mais? Vocês os esconderam, hein? Um homem olhou para Lin Xiu e os outros e franziu a testa. Somos apenas soldados federais em uma missão. Shu Wei pareceu um pouco chateado e disse, deixe-me procurar. Um brilho agudo apareceu nos olhos do homem e ele foi até Lin Xiu e os outros. As pupilas de Shu Wei e dos outros se estreitaram e eles seguraram as armas com força. Isso foi demais. Venha, vamos. Nesse momento, o homem de cabelos compridos parado atrás dele, que ficou em silêncio durante todo esse tempo, falou. Quando o homem ouviu suas palavras, seu rosto mudou de repente, então zombou friamente e disse, vocês são sortudos. Esse grupo segurou a espada mecânica e saiu lentamente na outra direção. Shu Wei, por que você não matou aqueles caras? Li Yi disse em um acesso de raiva. Isso é um assalto. Apenas a arrogância daquelas pessoas o enfureceu. O resto dos soldados também olhou para Shu Wei neste momento, pois ele era o líder da equipe. Se ele não desse ordens, o resto dos soldados não ousaria lançar um ataque. Mas todos se sentiram muito ofendidos neste ponto. Shu olhou para eles e disse em voz alta, você quer morrer? O que você quer dizer com isso? Li Yi ficou surpreso no início e ficou furioso. Aquele homem é um guerreiro de nível 3, disse Lin Xiu em voz alta. O que? No momento em que Lin Xiu disse isso, Li Yi e o resto ficaram chocados. Você sabia? Shu Wei também ficou um pouco surpreso. Embora sentisse que o homem era muito forte, ele não conhecia sua posição. Lin Xiu assentiu e não deu muitas explicações. Quando o olho analítico foi ativado, Lin Xiu percebeu imediatamente. Li Yi e os outros lentamente se acalmaram da raiva também. A força de um guerreiro de nível 3 era muito forte e eles não podiam revidar. Além disso, Lin Xiu estava ferido e se lutassem não haveria chance de vencer. Vamos ignorar essas pessoas e seguir em frente. Shu Wei falou. Sim. Caminhando na frente, Lin Xiu olhou para baixo e encontrou algumas partes espalhadas. Alguns dos quais eram muito familiares, então ele deu uma olhada mais de perto e descobriu que eles pareciam ser parte de algum tipo de máquina. O que é? Parece familiar. Lin Xiu pensou muito sobre isso e parecia se lembrar de algo.
Suas pupilas se contraíram e ele tinha um olhar de surpresa. Ele cuidadosamente o pegou e o colocou em um canto escondido quando ninguém estava olhando. Era um pouco pesado segurá-lo e ele não tinha certeza se conseguiria encontrar todas as outras partes, então colocou-o ali primeiro. E Shu Wen e o resto estavam prestando atenção no que estava à frente. A princípio, eles não viram nenhum monstro aparecer, mas finalmente encontraram alguns aqui. Que tipo de zumbi é esse? Shu Wen olhou para os zumbis brancos que escalavam as paredes e telhados não muito longe e sentiu náuseas. Aqueles zumbis rastejavam lentamente e pareciam vermes à distância. Zumbis de nível 2 Creepers. Depois que Lin Xiu guardou as coisas, ele se aproximou e disse. O Analytica mostrou que esse tipo de zumbi era muito rápido, mas de longe, eles pareciam rastejar lentamente como vermes. Que diabos está acontecendo aqui? Lin Xiu, você é realmente uma enciclopédia ambulante. Você sabe tudo, elogiou Li Yi. Ao longo do caminho, Lin Xiu pôde reconhecer quase tudo e Li Yi realmente teve que reconhecer isso. Vou destruí-los. Um soldado viu os zumbis se movendo lentamente e não pôde deixar de sorrir. Ele segurou sua arma e estava prestes a avançar para liberar a raiva que aquelas pessoas provocaram agora. Tenha cuidado, não se apresse. Capítulo 53. Os Creepers Terríveis. No momento em que os homens tentavam avançar, Lin Xiu imediatamente os deteve. Qual é o problema? Estando juntos nesses 2 dias, não apenas os outros soldados, até mesmo Shu Wen confiava muito em Lin Xiu. Esses zumbis não são simples e, embora pareçam estar se movendo lentamente, provavelmente há um problema. Lin Xiu franziu a testa e disse. O olho analítico não iria enganá-lo e afirmou claramente que esses zumbis eram rápidos. Quanto ao motivo de eles estarem rastejando lentamente, Lin Xiu sentiu que era provável que eles estivessem fingindo. Como alguns animais na natureza, eles frequentemente se disfarçavam para caçar comida. Quando a presa se aproximava, era pega de surpresa e comida. Lin Xiu segurou a lança Silver Imortal Soul em sua mão esquerda, então alcançou o chão e puxou uma pistola laser em sua mão direita. Ele apontou para o zumbi branco rastejando na parede, então puxou o gatilho e atirou. Soul! Um raio laser disparou direto para lá neste instante. Mas foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Eles viram que o zumbi rastejante de repente se tornou um lagarto ágil e se esquivou de seu ataque rapidamente. Como isso é possível? O soldado que viu esta cena arregalou os olhos de surpresa. Os raios laser viajaram tão rápido, como eles poderiam se esquivar tão facilmente? Mas ele não teve tempo de pensar mais porque, neste momento, os zumbis à frente pareciam estar alertados. Um grande número de trepadeiras saltou da parede em alta velocidade. Seus corpos se agacharam no chão e convergiram em fileiras. Olhando de longe, havia uma vasta extensão de brancura e era muito nojento. Tantos. Li olhou para esta cena e engoliu a saliva. Tenha cuidado, apenas certifique-se de não ser mordido. Lin Xiu também ficou cauteloso neste momento. Olhando para aquelas trepadeiras agora, ele se sentiu um pouco impotente. A ferida em seus ombros era muito profunda e, embora quase cicatrizada, não estava totalmente curada. Dependendo de seu físico, levaria pelo menos 2 ou 3 dias para ele conseguir brandir a lança sem deixar a ferida abrir. Shu Wen já havia entrado no modo de batalha e segurava a espada longa em sua mão com força. Rugido. Um zumbi rastejante abriu sua boca para revelar seus dentes afiados e rugiu como uma fera enquanto um grande número de zumbis rastejantes correu para Lin Xiu e os outros. Seus membros estavam no chão e eles rastejavam rapidamente como guepardos. Eles foram excepcionalmente rápidos. Era diferente da lenta ação rastejante na parede agora. Matar. Shu encerrou os dentes e avançou. Ele cortou o ar e cortou aquela trepadeira na frente em 2. A força de uma besta evoluída de nível 2 era equivalente apenas a um guerreiro de nível 1. Se fossem cuidadosos, não precisavam ter medo. Depois de serem colocados no moinho por 2 dias, seja pela coragem ou pelas habilidades, esses soldados agora eram completamente diferentes de antes. Svi. Lin Xiu não conseguia segurar sua lança e atacar, e só podia carregar uma pistola para apoiar atirando pelas costas. Bang! Um zumbi rastejante que tentou atacar um soldado ali foi atingido pelos raios laser. Passou direto pela cabeça do zumbi rastejante. Obrigado. O soldado estremeceu ao contemplar a cena e soltou um suspiro de alívio. Esses zumbis rastejantes eram muito rápidos e estavam em grande número. Se um caísse acidentalmente, os zumbis rastejantes na parte de trás também cairiam e o pressionariam no chão. Até então, você seria carne morta. Cuidado, essas malditas coisas estão se movendo muito rápido. Shu brandiu seu sabre e errou várias vezes. Apenas no segundo seguinte ele partiu um zumbi em 2. Lin Xiu olhou para o outro lado e os cobriu enquanto eles lutavam. Com o disparo contínuo, a mira de Lin Xiu tornou-se cada vez mais precisa. No final, depois de entender como esses zumbis rastejantes atacam, ele já podia prever e atirar. Ajuda! Havia simplesmente muitos zumbis rastejantes e logo, devido à exaustão física, um dos soldados foi atacado por um zumbi rastejante e caiu no chão. No momento em que o zumbi rastejante o jogou no chão, ele abriu a boca e o mordeu no pescoço. Sua artéria foi cortada e o sangue foi atirado para fora. À distância, embora Lin Xiu tenha reagido rapidamente e disparado um raio laser diretamente na cabeça do zumbi, era tarde demais. Porque neste momento, os zumbis rastejantes na parte de trás pareciam enlouquecer e começaram a morder seu corpo. Olhando para esta cena terrível, o resto dos soldados ficou com medo. Uma vez que as pessoas estivessem com medo, elas lentamente perderiam o desejo de lutar. O que vocês estão fazendo? Você quer morrer? Shu viu isso e rugiu. Se você não quer morrer, mate.
Shui rugiu tão alto que foi como uma batida forte na cabeça daqueles soldados. Eles cerraram os dentes e continuaram a lutar. Devido à morte do soldado, eles também ficaram agitados e sedentos de sangue e começaram a atacar tiranicamente. Os corpos dos zumbis rastejantes foram cortados em pedaços, e havia muito sangue fluindo pelo chão. Lin Xiu, que estava atirando constantemente nas costas, de repente ouviu um carrilhão. Jin, parabéns mestre por subir de nível com sucesso até o nível 14. Subir de nível. Certo, cada zumbi rastejante tinha mais de 3.000 pontos de experiência, e incluindo o acúmulo anterior, fazia sentido para ele subir de nível agora. O quadro de estatísticas surgiu em sua mente. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 14. Experiência 15, 1.607.528 pontos de experiência necessários para o próximo nível. Força, 124. Físico, 70. Velocidade, 60. Observação. Uma pessoa média pontua pelo menos 38 para cada segmento. Habilidade, um olho analítico fúria. Aumento de raiva, 0, 100. Força total de combate, 888. Pontos potenciais restantes, 14. Nível 14. Mas olhando para os pontos de experiência necessários para o próximo nível, chegava a 1,6 milhão, isso era simplesmente insano. Matar aquele guerreiro de nível 3 deu a ele apenas cerca de 100.000 pontos de experiência. Ele provavelmente levaria muito tempo para atingir o nível 15. O nível 15 era a linha divisória e poderia desbloquear o Genilock. Sem pensar muito, Lin Xiu adicionou 10 pontos potenciais diretamente ao físico e os 4 pontos potenciais restantes à força. Assim que os pontos foram adicionados, Lin Xiu se sentiu muito confortável em seu corpo, e a ferida coçou levemente como se estivesse começando a cicatrizar em um ritmo acelerado. Capítulo 54. Um mês depois. Havia cada vez mais trepadeiras como se fossem infinitas. Shu Wen e os outros começaram a se sentir cansados e se isso continuasse, eles provavelmente estariam em perigo. Não posso mais fazer isso, não tenho mais forças. Li sentiu que tinha muito pouca força em seu braço no momento em que brandia o sabre para matar um zumbi. Ele começou a se cansar, mas as trepadeiras atrás dele não pararam de se mover e correram loucamente em sua direção. Ele estava condenado. Li olhou para cima e encontrou várias trepadeiras brancas correndo com a boca aberta, prestes a morder seu corpo. Li instintivamente fechou os olhos, mas no segundo seguinte, a dor que ele imaginou não veio. O que está acontecendo? Ele abriu os olhos e neste momento, viu que uma lança de prata havia penetrado nos corpos das trepadeiras. Lin Xiu. Vendo Lin Xiu na frente dele, Li ficou surpreso. Seu braço estava gravemente ferido. Como ele ainda poderia segurar a lança e atacar neste momento? Isso não faria a ferida abrir e sangrar? Não fique atordoado, mate. Lin Xiu rapidamente puxou sua lança e acenou novamente. Ele não pensou em nada e simplesmente adicionou os pontos potenciais ao seu físico. Neste momento, a velocidade de recuperação de sua ferida havia acelerado, e se seu palpite estava certo, sua ferida já havia começado a formar uma crosta. Continue atacando. Pare e você morrerá. Shui revelou intenção assassina em seus olhos agora e uivou alto. Todos continuaram a atacar desesperadamente, e um grande número de creepers era constantemente decapitado. Não tendo certeza de quanto tempo se passou quando o último creeper foi morto, todos não conseguiam nem segurar suas armas corretamente e tremiam com a falta de força. Lin Xiu estava ofegante e o sangue escorria da gaze branca em volta de seus ombros. Ele não tinha escolha. Mesmo que a velocidade de recuperação fosse muito mais rápida, balançar a lança assim definitivamente abriria a ferida. Felizmente, todos os creepers foram mortos. Mas apenas 6 pessoas sobreviveram, incluindo Lin Xiu. Zhang Qi. Os soldados começaram a chorar quando viram o corpo completamente desfigurado. Os rostos de Li e Shu Wen também ficaram pálidos. Eles tinham uma sensação sufocante em seus corações, deixando-os extremamente desconfortáveis. Em apenas 2 dias, eles passaram de um time de 10 para um time de 6. Eles tiveram que assistir seus companheiros morrerem na frente deles todas as vezes e não puderam fazer nada a respeito. Até Lin Xiu se sentiu péssimo neste momento. Vamos encontrar um lugar para fazer uma pausa. Lin Xiu suspirou e disse. Ele não teve escolha a não ser continuar lutando. Um mês depois. O tempo passou rapidamente. Fazia quase um mês desde a missão de limpeza neste forte Guaming, e ninguém mais havia perdido a vida, exceto os 4 soldados que morreram nos primeiros 2 dias. A limpeza já deve estar concluída, Shu Wen murmurou para si mesmo após a morte do último zumbi feroz que levou um tiro na cabeça de Lin Xiu. Durante este mês, todos os zumbis das cidades próximas, bem como algumas bestas evoluídas contaminadas por armas nucleares foram mortas por eles. Agora a cidade inteira estava vazia exceto pelos 6. Era como se não pudessem ver uma única criatura viva por perto. Lin Xiu puxou a lança que estava na cabeça do zumbi e a arremessou com força, sacudindo o sangue da ponta da lança. Na verdade, além de matar muitos zumbis nos primeiros 2 dias, o número de zumbis caiu nos 20 dias restantes. Como eles ficaram expostos ao sol e à chuva o dia todo, a pele de Lin Xiu ficou com uma camada de cor de bronze em um curto período de um mês. O jovem bonito e originalmente de pele clara agora se transformou em um soldado arrojado. Os contornos dos músculos de seus braços evidenciavam sua força explosiva. Todas as noites, Lin Xiu continuava a praticar e a luta durante o dia era um ótimo treinamento para seu físico e habilidades. Nesse momento ele olhou novamente para o quadro de estatísticas. Anfitrião, Lin Xiu.
Nível 14. Experiência, 1.534.529. 72.999 pontos de experiência necessários para o próximo nível. Força, 148. Físico, 89. Velocidade, 65. Perícias, um olho analítico fúria. Aumento de raiva, 0, 100. Força total de combate, 1.249. Minha força de combate geral já é 1.249? Lin Xiu ficou surpreso ao ver isso. Ele poderia conseguir muito mais lutando aqui do que cultivando na academia. Contanto que ele atinja o nível 15, ele provavelmente poderia estar no nível de um guerreiro de nível 2. Um estudante do segundo ano que era um guerreiro de nível 2. O quão assustador era isso? Com esse pensamento, Lin Xiu ficou um pouco animado, mas, infelizmente, ele estava a apenas 70.000 pontos de experiência de distância. No entanto, não havia mais zumbis ou bestas evoluídas para matar. No caminho de volta, eles passaram pela pequena cidade que guardava relíquias da Era Mesh. De repente, Li Yi parecia ter tropeçado em algo e exclamou ao cair no chão. Droga, que diabos é isso? Li Yi levantou-se infeliz, segurando algo estranho como o pulso de um androide. Olhando para essa coisa, ele estava prestes a jogá-la para longe quando Lin Xiu rapidamente se aproximou dele e o deteve. Não jogue fora, deixe-me dar uma olhada. São apenas alguns restos de metal. Li Yi disse. Mas quando ele viu Lin Xiu examinando-o cuidadosamente, ele ficou um pouco curioso. Durante este mês, Lin Xiu continuou encontrando esses estranhos metais de sucata todos os dias e os trouxe de volta para seu alojamento temporário, o que o deixou muito curioso. Qual é a utilidade dessas coisas? Hahaha, é isso, finalmente está reunido. Lin Xiu estudou por um momento, então riu alto como se estivesse muito surpreso. O que está reunido? Li Yi perguntou, mas Lin Xiu já estava correndo em direção ao alojamento temporário. Ei, espere por mim. Eles estavam hospedados no saguão de um prédio por enquanto porque não havia monstros naquele prédio, então era muito seguro. Olhando para a pilha de peças de máquinas no canto, os olhos de Lin Xiu brilharam. Ele finalmente encontrou todas as peças depois de um mês. Capítulo 55. Androide poderoso. Shu Wen e os outros voltaram para ver Lin Xiu consertando a pilha de peças. Não o perturbe. Li Yi estava prestes a perguntar a Lin Xiu o que ele estava fazendo. Shu Wen o puxou de volta. Li Yi acenou com a cabeça, mas fixou o olhar em Lin Xiu. Lin Xiu estava imerso em juntar as coisas e não se importava com mais nada. O tempo passou muito rápido. Um tipo de androide pode ser visto. Isso é, um mecha? Os olhos de Li Yi estavam bem abertos. Seu rosto estava dominado pelo choque. Não, eu não penso assim. Shu Wen balançou a cabeça. Embora ele sentisse que era semelhante a um mecha, ele sentiu que era um androide. Havia engrenagens no androide que o faziam parecer extremamente antigo. Uma hora se passou e Lin Xiu enxugou o suor da testa. Ele murmurou para si mesmo com leve exaustão. Finalmente consegui juntar as peças. Tão legal, um soldado viu o androide que era mais alto que um humano e exclamou em choque. Eles descobriram que Lin Xiu estava constantemente pegando alguns componentes e estranhas engrenagens de metal, mas não esperavam que fossem partes de um androide. Este é um androide de combate da era mecânica. Disse que possui a força de um guerreiro de nível 1, explicou Lin Xiu. Lin Xiu sentiu uma sensação indescritível de satisfação ao olhar para o androide que havia consertado sozinho. Havia muitas engrenagens velhas e corroídas no androide e ele não sabia se funcionariam. Mas eles só poderiam saber depois de testá-lo. Havia um entalhe circular no centro do corpo do androide. Ele abriu e colocou um Odd Crystal dentro. Lin Xiu então apertou alguns botões no androide. Nesse momento, sons de kkk saíram do androide. O androide começou a se mover enquanto as engrenagens giravam lentamente e produziam os sons metálicos. Está funcionando? Li Yi não pôde deixar de perguntar enquanto olhava para o androide alto. Não deve ser um problema. Lin Xiu acenou com a cabeça. Muito em breve, o corpo do androide começou a liberar luzes. Os olhos de Lin Xiu brilharam quando ele viu o sucesso da ativação do androide. As partes corroídas das engrenagens dentro do androide eram, na verdade, apenas o exterior. Quando o androide começou a ligar, toda essa corrosão caiu no chão. Isso tem a força de um guerreiro de nível 1? Impossível. Um soldado riu quando viu o androide lento. Você quer dar uma chance? Lin Xiu olhou para ele e revelou um sorriso estranho. Tudo bem, vou tentar. O soldado respondeu com desdém. Não achava que perderia para um androide que acabava de ser consertado, muito menos um que era considerado antigo. Ataque. Lin Xiu deu a ordem ao androide. Quando ele o ativou, Lin Xiu gravou sua própria voz no androide. Se não houvesse acidentes, deveria ser capaz de discernir sua voz. Como esperado, depois de ouvir o comando de Lin Xiu, o corpo do androide começou a se mover. Ele lançou sons de metal azedo. Observe-me deixar este androide de joelhos. O soldado riu e cerrou o punho enquanto desferia um soco. E neste momento as engrenagens do androide originalmente lento começaram a girar em alta velocidade e se moveram extremamente rápido. Shu Wen e os outros ficaram atordoados. Naquele momento o soldado que estava rindo originalmente mudou sua expressão instantaneamente. Com o estrondo alto, seu punho colidiu com o androide e soltou um baque baixo, mas não afetou o androide de forma alguma. E ao mesmo tempo, o grande punho do androide atingiu seu corpo e o forçou a cair no chão. Parar. Quando Lin Xiu deu a ordem, o androide imediatamente congelou e ficou em sua posição original. Tão forte. As mandíbulas de Li Yi estavam bem abertas enquanto ele comentava.
Cough, cough, essa maldita coisa é mesmo do século anterior? O soldado que foi forçado ao chão estava convencido. Ele se arrastou e perguntou incrédulo. Isso pode ser considerado a invenção mais forte do século anterior, mas também tem suas deficiências. E esse é o rápido esgotamento dos cristais estranhos, respondeu Lin Xiu, impotente. Um Odd Crystal de nível 1 seria concluído em menos de 1 hora. Vamos, precisamos voltar ao Forte Guanming. Os instrutores e os outros devem estar lá. Shuei olhou para os outros e disse. Todos ficaram um pouco emocionados quando o ouviram. Um mês, eles lutaram por um mês inteiro. Eles viram a ferocidade dos zumbis, as terríveis bestas evoluídas e as mortes dolorosas de seus camaradas. Tudo parecia um sonho. Alguns soldados até começaram a chorar. Deixar este lugar pode ser considerado como se afastar dos portões do inferno. Acho que um novo lote de soldados da Federação será enviado para cá no ano que vem. Lin Xiu não pôde deixar de se emocionar ao sair. Embora eles tivessem eliminado os monstros, novos monstros e zumbis provavelmente seriam atropelados em um ano. Era um ciclo sem fim. Ao passarem pela cidade mecânica, eles encontraram algumas figuras familiares novamente. E são vocês. Um homem riu malévolo. Shuei olhou para frente e franziu a testa. A última vez que os encontraram, a espada mecânica de Lin Xiu foi levada por eles. Parece que você completou bem sua missão. Esses cristais Odd estão dentro de suas malas? Outro homem viu bolsas penduradas na cintura de Lin Xiu. Ele sabia que eles conteriam cristais Odd obtidos de bestas evoluídas. Eles perguntaram e descobriram que soldados federais foram enviados para limpar o local por um mês e retornariam após o mês. Quem teria pensado que eles os encontrariam novamente? Seus olhos estavam cheios de ganância enquanto olhavam para as bolsas e o grande androide ao lado de Lin Xiu. Eles ganhariam muito dinheiro vendendo esses itens. Você conhece as consequências de extorquir soldados federais? Shu olhou para eles friamente. Mas eles não tiveram medo e em vez disso riram alto. Eu só quero extorquir coisas de vocês. Capítulo 56. Tempestade torrencial de flores rosas, matando 5 em um segundo. Um homem de cabelos compridos que permaneceu em silêncio o tempo todo e ficou atrás deles de repente falou. Shuei franziu a testa porque o homem estava pelo menos no nível 3 ou acima e deu a ele uma sensação perigosa. Pirralho, você realmente sabe como olhar. Você encontrou uma espada mecânica da última vez e realmente encontrou um Mark III Android. Um homem experiente olhou para o androide com avidez e falou com Lin Xiu. Essas coisas podem ser consideradas obsoletas. Quem teria pensado que eles encontrariam um conjunto perfeito aqui? Levá-lo para vender pode render a eles muitas moedas de união. Eles estavam mais dispostos a agir com risco zero e crimes de alta recompensa para ganhar um grande número de moedas. Venha, coloque suas coisas e dê para nós. Como Lin Xiu foi extremamente cooperativo da última vez e passou a espada mecânica para eles, ele pensou que Lin Xiu faria o mesmo. Você realmente quer isso? Lin Xiu franziu a testa e perguntou. Besteira, Deus para mim. O homem zombou e estendeu a mão para Lin Xiu. Sou. Nesse exato momento, uma luz fria brilhou quando as pupilas do homem se estreitaram. Seu corpo tentou se esquivar instintivamente, mas era tarde demais. O homem abaixou a cabeça e olhou para o peito para ver uma lança de prata em seu corpo. Ele olhou para isso incrédulo, porque Lin Xiu, que poderia ser intimidado tão facilmente da vez anterior, de repente agiu. Desculpe, não posso dar minhas coisas para pessoas mortas. Lin Xiu zombou e puxou a lança do corpo do homem. Seu ombro foi ferido da última vez e ele foi forçado a ficar inativo, mas estava totalmente recuperado e sua força também havia melhorado muito. Você não está procurando a morte e me dando pontos de experiência grátis para tentar pegar minhas coisas? Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro de nível 1, ganhando 4.500 de experiência. Para realmente render 4.500 pontos de experiência, parecia que ele estava prestes a se tornar um guerreiro de nível 2. O ambiente ficou extremamente silencioso. Ninguém teria pensado que Lin Xiu mataria seu camarada sem dizer uma palavra. Buscando a morte. O homem do lado oposto se recuperou e lançou um ataque contra Lin Xiu com sua arma. Eles pensaram que o homem foi morto por Lin Xiu devido ao ataque surpresa. Afinal, Lin Xiu parecia jovem e eles não acreditavam que ele fosse tão forte quanto o homem. Matar. Os olhos de Shu Wen se estreitaram enquanto ele rugia alto. Eles não tiveram escolha da última vez, mas após um mês de combate, eles aumentaram sua força individual, especialmente Shu Wen. Ele alcançou o nível de um guerreiro de nível 2. Assim que ele disse isso, o androide ao lado de Lin Xiu entrou em ação e começou a mudar. Isso é um transformador? Os olhos de Li Yi se arregalaram quando ele engoliu um bocado de saliva e murmurou em estado de choque. Em poucos segundos, o androide se transformou em um lobo androide e se arrastou pelo chão. Isso mesmo, as máquinas de combate mais marcantes da Era Mesh eram androides capazes de se transformar. Lin Xiu saltou sobre o lobo androide e avançou para frente. Que golpe! As expressões dos inimigos ficaram sinistras quando viram Lin Xiu avançando em sua direção em seu lobo androide. Eles pegaram suas próprias armas e usaram suas várias habilidades. Tome cuidado! As pupilas de Shu Wen se contraíram enquanto ele gritava. O lobo androide se movia extremamente rápido e parecia ser capaz de antecipar os movimentos de seus inimigos e se esquivar de acordo. HMPH.
Lin Xiu bufou com desdém enquanto olhava para os guerreiros. No mês, sua força individual melhorou substancialmente e os guerreiros médios de nível 1 não representavam mais uma ameaça para ele. Habilidade de prata, tempestade torrencial de flores rosas. Lin Xiu de repente avançou com sua lança. Um raio de luz frio brilhou e de repente se transformou em muitos raios de luz em um segundo. Bang, bang, bang. Enquanto Lin Xiu passava por eles, os guerreiros que estavam de pé arregalaram os olhos enquanto olhavam para seus corpos em descrença. Cada pessoa tinha 1 ou 2 buracos sangrentos. Nenhum deles sabia o que ou como isso aconteceu, mas eles caíram no chão mortos. Lin Xiu recebeu muitas notificações de pontos de experiência em sua cabeça. Depois de verificar seu quadro de estatísticas, ele percebeu que faltavam cerca de 40.000 pontos de experiência para subir de nível. Tão poderoso! Li Yi e os outros soldados que estavam prestes a avançar abriram a boca em surpresa. Eles viram a melhora de Lin Xiu ao longo do mês, mas não esperavam que fosse tão perverso. Na verdade, ele matou 5 guerreiros de nível 1 em uma fração de segundo. Estes eram guerreiros de nível 1 e não amadores crescidos ao longo da estrada. Papai, tempestade torrencial de rosas, para matar 5 em um segundo, você é realmente poderoso. Bem neste momento, o homem de cabelos compridos que assistiu à morte de seus próprios companheiros de equipe falou com admiração, sem qualquer indício de raiva. Os outros não viam com clareza, mas ele via tudo. O ataque de Lin Xiu desencadeou 6 golpes em um segundo. Lin Xiu olhou para ele e respondeu com indiferença. Lobo solitário, Zhou Jiaoyu. Oh, você me reconhece? O homem de cabelos compridos não conseguiu esconder sua surpresa desta vez. De jeito nenhum, é ele? As orelhas de Shu Wen eram aguçadas e ele exclamou em choque ao ouvir o nome. Este homem era semelhante ao assassino Shadow de antes, um importante fugitivo. Mas esse homem matou um grupo de soldados federais e teve uma recompensa ainda maior que Shadow. Ele valia 200.000 moedas da União. Lin Xiu de repente pensou sobre isso. Quem diria que seria esse homem? Que homem feroz! O lobo solitário que massacrou um quartel inteiro. Li Yi olhou para o cabelo comprido com a boca aberta. Capitão, os outros 3 soldados olharam para Shu Wen. Mate ele. Shu olhou para Zhou Jiaoyu com uma expressão sombria e olhos cheios de raiva. Seu camarada morreu nas mãos de Zhou Jiaoyu. Me mata. Você acha que é capaz? Zhou Jiaoyu zombou, então pegou uma arma que estava embrulhada em um pano preto. Quando ele removeu o pano preto, todos puderam ver claramente que era uma espada gigantesca. Uma espada larga extremamente gigantesca. Capítulo 57. Batalha individual contra Zhou Jiaoyu. A espada larga estava preta como breu. Ninguém sabia que material estranho foi usado para criar a espada. Essa espada larga era mais comumente usada por pessoas da região ocidental e muito poucas pessoas orientais a usavam, e exigia muita força do pulso do usuário. Não se intrometa, deixe comigo. Lin Xiu olhou para Shu Wen e os outros enquanto falava. Ele saltou do lobo androide ao mesmo tempo. A aura do homem era perigosa e ele percebeu que Zhou Jiaoyu já havia matado muitas pessoas antes. Ter uma recompensa de 200.000 moedas de união provou sua força. Mas Lin Xiu não estava com medo e até um pouco animado. Contanto que eu mate esse homem, posso ganhar muita experiência e aumentar meu nível para o nível 15. Ao pensar nisso, a lança em sua mão começou a tremer e produziu um som ressonante. Lin Xiu. Ele não é um personagem simples, não tente ser corajoso. Shu olhou para ele severamente e repreendeu. Embora Lin Xiu fosse poderoso, a disparidade entre um guerreiro de nível 1 e nível 3 era muito grande. Pode-se até dizer que era impossível. Embora Li Yi e os outros estivessem com medo, eles permaneceram no lugar cerrando os dentes. Não era do estilo dos soldados federais recuar apenas para sobreviver, e Lin Xiu era seu camarada. Mesmo que fosse uma luta entre a vida e a morte, eles não poderiam abandonar seu companheiro e fugir. Interessante, gosto de como vocês, soldados federais, são hipócritas. Os olhos de Zhou Jiaoyu mudaram quando ele revelou sua espada larga e era como uma pessoa completamente diferente, de indiferente a um homem cruel. Relaxe, ele não é meu oponente. Lin Xiu balançou a cabeça. Hahaha. Zhou Jiaoyu não pôde deixar de rir alto quando ouviu a palavra de Lin Xiu, como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. Deixe-me ver o quão forte você é. Mesmo se você estiver perto de um guerreiro de nível 2, você não tem medo de que sua língua caia com essas palavras. Nesse ponto, os olhos de Zhou Jiaoyu tornaram-se sinistros. Sem esperar que Lin Xiu agisse, ele ergueu sua espada larga e atacou. Rápido, ele foi extremamente rápido. Mesmo Shadow não podia competir com ele. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu os movimentos de Zhou Jiaoyu e gritou para Shu Wen e os outros. Vocês voltem. Antes que sua voz pudesse se dissipar, Zhou Jiaoyu cortou Lin Xiu. Como ele pode ser tão rápido? Shua. Seguindo o som do vácuo, Lin Xiu subconscientemente se esquivou para a direita. O pano em seu ombro estava preso e se rasgou. Lin Xiu imediatamente sentiu uma pitada de medo. Em teoria, o peso da espada preta definitivamente não era leve. Mas por que Zhou Jiaoyu foi capaz de levantá-lo por capricho? E ele estava até mesmo empunhando sozinho. Quem sabia o quão fortes eram seus pulsos? Interessante. Zhou Jiaoyu riu sinistramente quando viu que seu golpe errou. Depois disso, ele balançou sua espada larga e atacou Lin Xiu mais uma vez. Seu ataque foi extremamente apertado e impediu Lin Xiu de contra-atacar, deixando-se esquivar continuamente. Os incontáveis golpes de Zhou Jiaoyu formaram muitos buracos no chão e tornaram todo o lugar irregular. Não vamos ajudar. Li Yi não pôde deixar de perguntar. Os outros soldados seguraram suas armas com força e olharam para Shu Wen. Shu Wen riu amargamente e perguntou.
Você acha que podemos nos juntar a essa batalha? Suas mãos estavam extremamente apertadas também. O crescimento de Lin Xiu foi extremamente rápido. Ele pensou que era o mais forte tendo sido promovido a um guerreiro de nível 2. Mas quem poderia pensar que Lin Xiu poderia lutar e se envolver contra um guerreiro de nível 3 como um nível 1? Embora ele parecesse estar em desvantagem, ser capaz de resistir a um guerreiro de nível 3 e não ser morto desviando de seus ataques também era um tipo de força. Zhou Jiaoyu franziu a testa neste momento. Lin Xiu era claramente um guerreiro de nível 1 com força próxima ao nível 2, como todos os seus ataques mal o atingiram. Caramba! Zhou Jiaoyu cerrou os dentes e ficou ainda mais furioso com seus ataques. Quando um dos ataques de Zhou Daiyu errou, Lin Xiu aproveitou a oportunidade, ergueu sua lança e lançou um contra-ataque. Tempestade torrencial de rosas. A lança se moveu como uma cobra prateada e avançou enquanto formava algumas sombras. Luzes frias piscaram, mas eles foram pegos por alguma coisa. Habilidade insignificante. Zhou Jiaoyu bufou enquanto segurava sua espada larga e bloqueou perfeitamente a tempestade torrencial de flores rosas de Lin Xiu. Clong, clong, clong. Uma série de sons de colisão de metal soou quando a ponta da lança atingiu a espada larga sem representar uma ameaça para Zhou Jiaoyu. Se você puder obter iluminação ao produzir 10 lanças ou mais em um segundo, poderá me machucar. Que pena! Zhou Jiaoyu bufou, e quando Lin Xiu estava prestes a lançar sua lança para frente novamente, ele imbuiu sua espada com a força da fonte. Ele avançou e Lin Xiu foi forçado para trás no céu como uma pipa com uma corda quebrada. Deixe-me mostrar a você o que é habilidade de verdade. Zhou Jiaoyu não parou quando viu Lin Xiu sendo lançado para fora. Ele rugiu alto e convocou mais força da fonte em sua espada larga. Habilidade de prata, corte da luz crescente sagrada. Neste momento, ele havia desencadeado a habilidade com as duas mãos na espada larga. A superfície da espada preta começou a emitir uma grande quantidade de aura de luz. Uma poderosa ondulação de energia parecia distorcer o ar ao seu redor. Shu Wei não pôde deixar de inalar uma lufada de ar frio quando o viu. Esse é o poder de uma habilidade desencadeada por um guerreiro de nível 3? É assustador demais. Li Yi e os outros sentiram as pernas dormentes. Lin Xiu estava prestes a se estabilizar quando viu Zhou Jiaoyu e suas pupilas não puderam deixar de se contrair. Perigo, perigo imenso. Vai e morra. Zhou Jiaoyu terminou de invocar seu poder e rugiu mais uma vez enquanto executava um golpe no ar em direção a Lin Xiu. Sou. A aura de luz na espada de repente se transformou em uma lâmina crescente e disparou em direção a Lin Xiu em velocidade extremamente alta. Todos os pilares de aço que estavam no caminho foram instantaneamente cortados em dois. O poder da habilidade não era algo que Lin Xiu pudesse resistir, mesmo com uma arma. Vai e morra. Zhou Jiaoyu rugiu em seu coração quando a lâmina crescente chegou na frente de Lin Xiu. Bang! Um som alto soou enquanto um grande número de partículas de poeira enchia o ar. Capítulo 58. O terrível instante Flicker Tree Strike. HMPH, vamos ver como você sobrevive a isso. Zhou Jiaoyu zombou. Essa habilidade não era algo contra o qual qualquer guerreiro comum pudesse se defender, muito menos um guerreiro de nível 1. O terrível ataque não deixou nada para trás, certo? Lin Xiu, Li começou a tremer quando testemunhou o ataque. Shu Wei estava com os olhos fixos na mesma posição. Quando a densa nuvem de poeira começou a se espalhar, o rosto sarcástico original de Zhou Jiaoyu congelou de repente. Como isso é possível? Hahaha, eu só sabia que o Brat Lin Xiu não pode fazer isso facilmente. Li Yi riu alto de felicidade quando viu Lin Xiu em sua posição original com sua lança na mão. Lin Xiu estava ofegante e em um estado ligeiramente acidentado. Se ele não tivesse reagido rápido o suficiente e utilizado Fury para melhorar muito suas estatísticas, ele teria morrido para a habilidade. Seu corpo estava coberto de dor e suas vestes de batalha estavam esfarrapadas e rasgadas. Parece que este jogo se tornou ainda mais interessante. Zhou Jiaoyu bufou e ergueu sua espada larga enquanto atacava Lin Xiu novamente. Sua velocidade permaneceu tão rápida. Ele brandiu a gigantesca espada larga com uma mão e seus movimentos provocaram rajadas de vácuo. Zhou Jiaoyu ficou furioso quando viu que Lin Xiu não tinha planos de evitá-lo e em vez disso investiu contra ele. Ele fez um nome para si mesmo e pelo menos 80 guerreiros morreram em suas mãos. Esta foi a primeira vez que ele foi suprimido por um guerreiro de nível 1 a tal ponto. Ele só poderia lavar essa humilhação matando-o. As pupilas de Lin Xiu se contraíram. Sob o efeito de Fury, sua força ultrapassou o nível 2. Embora eles ainda diferissem em um reino inteiro, ele não poderia perder em uma batalha frontal. Era fazer ou morrer. Clang, clong, clang. Imediatamente depois, a lança e a espada colidiram novamente e produziram sons metálicos. Lin Xiu inicialmente pensou que a espada preta não era tão pesada quanto parecia, apenas para descobrir que a espada preta era extremamente pesada depois de lutar contra ela. E enquanto examinava mais, ele notou que os 5 dedos de Zhou Jiaoyu eram mais grossos do que uma pessoa comum. Ele brandiu a espada preta extremamente bem e rapidamente. De jeito nenhum, embora a velocidade de Lin Xiu esteja no mesmo nível de Zhou Jiaoyu, ele não pode atacá-lo. Vendo como a tempestade torrencial de flores rosas de Lin Xiu estava sendo bloqueada pela espada larga, Shu Wen comentou com uma expressão ruim. Lin Xiu, faça o possível para se livrar dele. Li cerrou os punhos com força e murmurou para si mesmo. Ele não poderia ajudar na batalha. Se atacasse precipitadamente, provavelmente morreria sem saber como. Pirralho, você consumiu algum remédio proibido? Zhou Jiaoyu franziu a testa ao sentir que o poder e a velocidade de Lin Xiu aumentaram dramaticamente, como se fossem iguais.
Felizmente, sua fonte de força era mais vasta do que a de Lin Xiu e ele poderia bloquear os ataques de Lin Xiu antes de usar a espada para cortá-lo. Clang! Lin Xiu usou as duas mãos para empunhar a lança para bloquear o ataque, mas o golpe poderoso o forçou a recuar alguns passos. Os passos que ele deu deixaram marcas profundas no chão. Instante. Cintilação. Tri-ataque. Zhou Jiaoyu continuou, e com um rugido alto, ele exerceu uma força com ambas as pernas e desapareceu de sua posição original. Outra habilidade prateada? Li Yu e os outros soldados exclamaram surpresos. Vai ser perigoso. As pupilas de Xu Wen se contraíram. Instant Flicker Tri-Strike era uma habilidade de prata e considerada uma habilidade de alto nível entre as habilidades de prata. Essa habilidade foi extremamente rápida e desencadeou 3 golpes poderosos em um curto espaço de tempo, cada golpe com mais letalidade e poder do que o anterior. Como ele havia usado muita força de fonte em Slash of the Sacred Crescent Light sem sucesso, Zhou Jiaoyu não tinha força de fonte suficiente para desencadear outro grande ataque de área. Esta técnica deve ser capaz de matá-lo. Onde ele está? Do outro lado, as pupilas de Lin Xiu tremeram quando uma luz fria piscou. Outra figura apareceu atrás dele. Clang! Lin Xiu instintivamente bloqueou suas costas com a lança enquanto uma grande força se espalhava por suas mãos. Isso fez com que as mãos de Lin Xiu ficassem dormentes e ele quase perdeu o controle da lança. E se alguém olhasse com cuidado, eles descobririam que a Silver Immortal só tinha uma pequena marca onde foi atingida. A espada preta era muito afiada. O segundo golpe. O segundo golpe veio sem pausa. O segundo golpe foi um que atingiu verticalmente para baixo. Se fosse bem sucedido, Lin Xiu seria instantaneamente cortado em 2. Você pode ir e morrer agora. Os olhos de Zhou Jiaoyu estavam cheios de intenção de matar, como se ele tivesse usado toda a energia de seu corpo. A espada preta cortou o ar e cortou para baixo. Ave of the Phoenix. Lin Xiu rugiu alto. Ele inicialmente queria preservar essa técnica para matar Zhou Jiaoyu quando ele não estava prestando atenção, mas a oportunidade se foi. Seguindo o rugido de Lin Xiu, a fonte de força em seu corpo surgiu na lança. Zen zen zen. A lança parecia ter sentido a fúria de Lin Xiu e começou a tremer. As chamas subiram da lança até a ponta e quando Lin Xiu a empurrou para fora, as chamas se transformaram em uma fênix. Isso, Xu Wen ficou surpreso quando viu a fênix. Ele definitivamente conhecia a habilidade Ave of the Phoenix de Lin Xiu, mas a ondulação de energia da utilização da habilidade aqui era claramente algo que apenas uma habilidade de prata poderia produzir. É isso mesmo, o temor da Fênix foi atualizado para uma habilidade de prata, já que Lin Xiu alcançou completamente o nível de bronze. Mais de 10 Fênix voaram do ataque de Lin Xiu e atacaram Zhou Jiaoyu. O ar ao redor parecia distorcer com a temperatura das chamas. Os olhos de Zhou Jiaoyu se contraíram quando ele viu isso, mas não teve como se esquivar, então ele continuou a cortar para baixo. A ponta da lança colidiu com a espada larga e produziu muitas faíscas. Bang! Após uma forte explosão, Lin Xiu foi arremessado para longe e arremessado contra a parede. A dor encheu todo o seu corpo enquanto ele sentia um peso no peito. Sangue encheu sua garganta quando ele tossiu. Devido às 10 fênix, o cabelo de Zhou Jiaoyu foi carbonizado, suas bochechas estavam pretas e sangue saiu de sua boca. Ha ha ha! De repente, ele riu alto. Instant Flicker Tri-Strike era cada vez mais poderoso e capaz de absorver o poder do ataque de seu inimigo para fortalecer o seu próprio. Embora o temor da Fênix de Lin Xiu fosse poderoso, ele havia imediatamente maximizado o poder do último golpe. Capítulo 59. Perigo iminente, intenção profunda, tempestade torrencial de flores rosas. A lâmina da gigantesca espada negra tinha um brilho nela. O som disso cortando o ar continuou tocando. Olhando para Lin Xiu, que parecia precisar se encostar na parede para se firmar, Zhou Jiaoyu não pôde deixar de revelar um sorriso astuto. Está tudo acabado. Lin Xiu olhou para Zhou Jiaoyu que estava atacando e agarrou a lança ainda mais forte com a mão direita. Seus 5 dedos eram como aço, segurando-o com força. Ele não podia morrer aqui. Com sua forte vontade de sobreviver, o sangue de Lin Xiu começou a ferver. Nesse momento, a figura alta de Zhou Jiaoyu já havia aparecido diante de Lin Xiu. Com as mãos segurando a espada gigante negra com força, suas veias incharam. Com ele no centro, uma forte rajada de vento levantou-se e a poeira foi soprada do chão. Testemunhando esse poderoso sentimento de opressão, até Li Yi e os outros que estavam distantes se sentiram sufocados como se não pudessem respirar direito. As pupilas de Lin Xiu se contraíram e em um piscar de olhos, ele se acalmou. Enquanto os ventos se entrelaçavam, eles produziam uma luz brilhante. Oh certo, isso foi o que ele viu antes. Assim como Zhou Jiaoyu estava prestes a atacar, ele viu que Lin Xiu tinha um olhar de surpresa e não pôde deixar de franzir a testa, então rapidamente voltou ao normal. Não importa o que, ele era carne morta. Desvie. Lin Xiu. Li Yi rugiu alto. Esse golpe, se ele não desviasse, mesmo sendo forte, esmagaria os ossos dele. Xu Wen ficou surpreso neste momento porque percebeu que Lin Xiu parecia estar rindo. Vou te mostrar o que é a verdadeira tempestade torrencial de rosas. Lin Xiu gritou. Ele não se esquivou e em vez disso lançou sua lança diretamente. Um brilho prateado brilhou e todos viram muitas ilusões aparecerem em um instante. Zhou Jiaoyu, que estava brandindo sua espada gigante no ar e estava prestes a atacar, ouviu um alto bang. Suas mãos ainda estavam no ar enquanto ele estava no chão.
Que tipo de habilidade é essa? As mãos de Zhou Jiaoyu pareciam estar congeladas e ele ainda segurava a espada gigante negra, prestes a abaná-la. Em tensão profunda, tempestade torrencial de flores rosas, gritou Lin Xiu indiferentemente. As pupilas de Zhou Jiaoyu se contraíram repentinamente, seguidas por uma série de sons altos. Inúmeras facadas apareceram no corpo de Zhou Jiaoyu. Ao mesmo tempo, sangue fresco jorrava deles. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro de nível 3. Você ganhou. Antes que Lin Xiu terminasse de ouvir a voz em sua cabeça, seus olhos escureceram de repente e ele desmaiou no chão. Ele não tinha certeza de quanto tempo se passou e tudo que Lin Xiu sentiu foi a dor na cabeça. Ele balançou a cabeça com força e abriu os olhos lentamente. Ele ainda estava deitado em um quarto. Em uma inspeção mais detalhada, a decoração da sala parecia um pouco familiar. Lin Xiu, você está acordado? Nesse momento, uma voz familiar veio do lado e ele deu uma olhada. Ele não é Li Yi? Certo, ele matou Zhou Jiaoyu anteriormente e por causa dos efeitos posteriores de Fury, juntamente com os ferimentos em seu corpo, ele desmaiou. Espere, quanta experiência ele ganhou ao matar Zhou Jiaoyu? Ele instintivamente pegou o quadro de estatísticas. Anfitrião, Lin Xiu. Nível 15. Experiência, 85.994. 3.599.984 pontos de experiência necessários para o próximo nível. Força, 148. Físico, 89. Velocidade, 65. Habilidade, um olho analítico Fúria. Aumento de raiva, 100. Força total de combate, 1.249. Pontos potenciais, 15. Hahaha, nível 15, finalmente estou no nível 15. Lin Xiu pulou e gritou de alegria. Depois de tanto tempo, ele finalmente alcançou essa linha divisória. E neste momento ele também viu um ícone de mensagem piscando ao lado do quadro de estatísticas. Parece que ainda tenho muitas notificações que não olhei. Lin Xiu não perdeu a cabeça, perdeu? Li Yi viu essa cena e seu queixo caiu enquanto ele murmurava para si mesmo. Cof. Lin Xiu então notou Li Yi ao lado e imediatamente sorriu. Li Yi, estamos no dirigível agora? Sim, você dormiu o dia todo. Vendo que Lin Xiu parecia ter voltado ao normal, Li Yi disse com um suspiro de alívio. Lin Xiu, ele está acordado? Nesse momento, um som soou quando a porta automática se abriu e Shu Wen entrou diretamente, então exclamou surpreso. Sim, já estamos voltando e chegaremos à cidade de Xingyao em breve. Sua arma e o androide estão lá fora. Shu Wen assentiu e tirou um cartão prateado do bolso, depois o entregou a Lin Xiu. Isso é, Lin Xiu olhou para o cartão e ficou surpreso. É a recompensa que você ganhou por matar Shadow e Zhou Jiaoyu. Solicitei em seu nome e foi aprovado. Existem 3 milhões de moedas da União dentro, disse Shu Wen com um sorriso. 3 milhões. Lin Xiu ficou um pouco surpreso, então lembrou que aqueles dois homens eram guerreiros pelos quais o governo federal tinha uma recompensa. Com esse dinheiro, ele poderia conseguir novos equipamentos. A propósito, qual é a data de hoje? Após a surpresa, Lin Xiu de repente lembrou que estava bem perto do período de exames de fim de ano. Se ele não voltasse no tempo, ele seria reprovado neste semestre. 12. Li Yi ficou um pouco surpreso e respondeu. 12. Não foi hoje. Ou não, se ele não voltasse correndo, ele estaria em apuros. Não entre em pânico, são 4 horas da manhã agora e você poderá chegar à cidade de Xingyao em 2 horas. Shu Wen deu um tapinha no ombro de Lin Xiu e disse. Juntar. Só então, uma voz alta soou de um alto-falante ao lado. O instrutor quer que nos reunamos rápido. Ao ouvir essa voz, o rosto de Shu Wen ficou sério. Lin Xiu, você quer descansar mais? Li Yi estava prestes a sair também e disse a Lin Xiu. Lin Xiu balançou a cabeça. Estou bem. Ele seguiu os dois para fora e viu muitos soldados do lado de fora. Em comparação com um mês atrás, essas pessoas eram obviamente muito mais sombrias e seus rostos estavam cheios de determinação. Logo todos se alinharam e ficaram em 2 fileiras. Restavam apenas 18 pessoas na equipe original de 40 pessoas. Essas 22 pessoas, desnecessário dizer, devem ter perecido. Bem, todos estão aqui? Qin Qian se aproximou do outro lado e havia 2 outros instrutores ao lado dele. Os 2 instrutores seguravam 2 caixas pretas nas mãos. Capítulo 60. Medalha de uma estrela. Deixe-me concluir esta operação. O olhar de Qin Qian varreu as pessoas que estavam de pé e disse em voz baixa. Esta operação durou 1 mês e houve 7 mortes na equipe 1, e apenas 3 sobreviveram. 6 mortes no time 2 e 4 sobreviveram. 5 mortes no time 3 e 5 sobreviveram. 4 mortes no time 4 e 6 sobreviveram. Ouvindo as palavras de Qin Qian, todos ficaram em silêncio. Seus camaradas que estavam ao lado deles anteriormente nunca mais voltariam. Alguns soldados não puderam deixar de engasgar com as emoções. Era verdade que os homens só choravam quando estavam profundamente feridos. Equipe de instrutores, 1 morte. Qin Qian ficou em silêncio por um momento, depois continuou. Ao ouvir isso, as pessoas ao redor ficaram chocadas. Os instrutores da equipe eram guerreiros de nível 3 e acima. Mesmo assim, eles tiveram 1 morte? Então, que tipo de monstro eles encontraram? Todos engasgaram quando pensaram nisso. Tudo bem, agora vamos apresentar a recompensa desta vez. Enquanto Qin Qian falava, os 2 instrutores ao seu redor abriram a pequena caixa preta em suas mãos ao mesmo tempo. Havia algo dentro que emitia luz. A missão de limpeza desta vez foi difícil e cada pessoa receberá uma medalha de uma estrela.
Qin Qian olhou para os dois instrutores ao lado dele e acenou com a cabeça. Medalha de uma estrela? Lin Xiu ficou chocado. Apenas soldados federais poderiam receber a medalha e variava de uma estrela a 5 estrelas. Quanto maior o número de estrelas, maior a contribuição que elas deram. Para não menosprezar esta medalha de uma estrela, com esta medalha, a pessoa teria prioridade no transporte e a polícia não poderia simplesmente prendê-lo. Havia um código único no verso de cada medalha e após ser certificado no site da Warrior Union, parecia que haveria até um desconto na compra de itens. Logo, os instrutores ajudaram todos a colocar a medalha de uma estrela em seus ombros. Todos fizeram uma saudação militar e se dispersaram. Lin Xiu, venha. Quando Lin Xiu estava prestes a voltar para seu quarto, Qin Qian chamou. Ao ouvir as palavras de Qin Qian, Lin Xiu ficou surpreso, mas ainda assim caiu. Chegando à frente do corredor, Qin Qian olhou para fora pela janela do dirigível. Eles chegaram acima da cidade de Xingyao neste momento e estavam se aproximando do aeroporto. Você está interessado em se tornar um soldado federal? Qin Qian ficou em silêncio por um momento, então se virou para olhar para Lin Xiu e perguntou. Lin Xiu simplesmente o surpreendeu demais. Quando ele veio pela primeira vez, sentiu que Lin Xiu devia ter ofendido alguém e foi banido para ir a este lugar para realizar a missão de limpeza. E naquela época, ele sentiu que a força de Lin Xiu provavelmente deveria ser menor que a de um guerreiro de nível 1. Ele não esperava que Lin Xiu estivesse quase perto de ser um guerreiro de nível 2. Como isso poderia ser? É quase impossível até mesmo para a pessoa mais talentosa da cidade de Xingyao melhorar tão rapidamente. E o que foi ainda mais horrível foi que esse cara matou Shadow e Lone Wolf, os homens procurados pelo governo federal. Além disso, ambos eram guerreiros de nível 3. Ele não teria acreditado se não fosse pelo fato de os soldados terem jurado que Lin Xiu havia lidado com eles sozinho. Vendo que Lin Xiu estava em silêncio, Qin Qian ergueu as sobrancelhas e continuou. Com seu talento, tenho certeza de que em alguns anos você certamente será capaz de alcançar um status inimaginável, possivelmente se tornando um major-general. Qin Qian olhou para Lin Xiu. O status dos soldados federais não era muito alto. Uma vez que você se tornasse um major-general ou outras patentes, não seria a mesma coisa. Era algo que muitos guerreiros sonhavam. Eu recuso. Lin Xiu nem pensou nisso e balançou a cabeça imediatamente. Qin Qian ficou atordoado e perguntou instintivamente. Por quê? Qualquer pessoa normal não perderia essa oportunidade. Vamos lá, estou apenas no 2º ano e quero ir para a faculdade. Lin Xiu sorriu impotente e disse. Quando Qin Qian ouviu o tom determinado de Lin Xiu, ele não pôde deixar de suspirar. No entanto, ele olhou para Lin Xiu e continuou a falar. Tudo bem, mas se você estiver interessado após a formatura, pode vir até mim. Sem problemas. A aeronave logo chegou ao outro lado do aeroporto e pousou. Xu Wen, Li Yi e os outros estavam voltando para o governo federal, enquanto Lin Xiu estava voltando para a academia Xingyao. Depois de passar pela vida e pela morte juntos por um mês, eles desenvolveram um forte relacionamento. Nesse momento, Lin Xiu os abraçou, sorriu e disse, adeus, adeus. Xue assentiu, sorriu e respondeu. Lembre-se de vir nos ver quando estiver livre. Li Yi disse com uma leve relutância. Lin Xiu assentiu, olhou para a hora e apertou o botão no corpo do lobo androide ao lado dele. Ele foi até lá, e com a enorme caixa de madeira que guardava a lança Silver Imortal Soul em suas costas, ele correu para a academia Xingyao. A propósito, acabei de perceber que ele vai fazer as provas finais hoje e ainda está no 2º ano, disse Li Yi com um sorriso amargo. Depois de viverem juntos por um mês, Li Yi e o resto simplesmente não conseguiam ver Lin Xiu como um estudante. Ele vai atingir um nível que não podemos alcançar. Olhando para a figura em retirada de Lin Xiu, Xue murmurou para si mesmo. O lobo androide era muito rápido e comparável a um carro maglev normal. A casca externa de seu corpo tinha um desenho oco e um grande número de engrenagens girando constantemente em seu interior podia ser visto. Isso é legal. Alguns jovens viram Lin Xiu montando este lobo androide e ficaram com muita inveja. Isso não é algo que só poderia ser encontrado na Era Mesh? É uma imitação? Algumas pessoas que puderam reconhecê-lo exclamaram. Mas esse tipo de técnica no passado era diferente da tecnologia de hoje, então o processo de fabricação também era diferente. Mesmo que houvesse imitações, eles não poderiam ser como aquele lobo androide que Lin Xiu tinha. No corredor da residência da família Tang, Tang Mubai sentou-se em uma cadeira e franziu a testa. Ele não pôde ser contatado por um mês, Shadow deveria estar morto. A demora indevida pode trazer problemas e para evitar isso, Tang Mubai já havia comprado o assassino mais procurado do governo federal, um guerreiro apelidado de Shadow, para matar Lin Xiu diretamente. Mas ele não esperava que depois de um mês, quando tentou entrar em contato com Shadow para verificar como as coisas estavam indo, ele não conseguisse falar com ele. Foi como se ele tivesse desaparecido de repente. Senhor! Nesse momento, um homem de meia-idade entrou correndo ofegante. O que aconteceu? Tang Mubai franziu a testa, então olhou para ele e perguntou. Aquele garoto chamado Lin Xiu não está morto. Ele está de volta agora. O que? As pupilas de Tang Mubai se estreitaram quando ele ouviu essa notícia. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.